Na vida você só consegue conectar os pontos olhando para trás. E eu vejo tantas pessoas querendo encontrar o propósito. Só vou fazer o meu melhor o dia que eu encontrar o meu propósito. Eu falo que você não vai encontrar o propósito. Você vai ter que conquistar. Você tem que fazer jus. Tem que fazer um mérito pro seu propósito. Como é que você conquista o propósito? Fazendo. Estando disposto a passar por nãos, passar por desertos, fazer coisas que você não tá afim, para em algum momento as coisas se encaixarem e fazer sentido. E você olhar para trás, poxa, encontrei o meu propósito. Eu falo que tem gente querendo encontrar Aliás, vou fazer um paralelo. A vida é que nem um quadro branco. O Connecting the Dots são pontos que você vai colocando, são experiências que você vai tendo num quadro branco. E uma hora vai fazer sentido, né, quando você olha para trás. Mas tem gente querendo encontrar o propósito sem estar disposto a fazer... Conectar, né? A fazer pontos no quadro branco. Não tá sujeito a experiências, dificuldades, desconfortos, porque... Não, eu só vou me mexer, só vou dar o meu melhor o dia que eu tiver a grande oportunidade. Meu irmão, não vai acontecer a grande oportunidade se você não for fiel no pouco, no pequeno, no desafio. It's time! TFCast, o podcast da TFO. Salve, salve galera, como é que vocês estão? Tudo certinho? Bem-vindos a mais um TFCast, podcast da TFO. Você já me conhece, eu sou o Pedro Abdala, tô aqui com o meu querido amigo Cristiano Padilha. Tudo certo, meu querido? Tudo tranquilo? Tá calmo agora? Tô, agora já baixou. Já baixou a adrenalina? Baixou. Às vezes você sabe quando o cara toma aquele suco um pouco diferenciado, o estresse fica ali um pouco acima, né? Corta o giro. É o ônus do baiano. Sempre agradecendo ao pessoal da Monkey Energy. Se você ainda não conhece a Monkey, ele é o nosso energético, aquele energético maravilhoso que te dá a energia para chegar a alcançar lugares onde asas não alcançam. Coisa linda, aquela velha cutucada no Red Bull. Pronto, falei. É isso aí. Se você não conhece a Monkey, nós temos 3 sabores animais que são tradicional, tropical e de melancia. Cristiano já falou que muito provavelmente estará chegando também a 0. O segundo Marco, né? Segundo o Michael e o Murilo. Tá Isso. vindo a 0 também. E agradecendo também o pessoal da Thiago Diesel. Se você tem carros movidos a diesels ou qualquer outro tipo de material de construção... carro de construção? Não, desculpa. Carro de construção. Tratores. Máquinas agrícolas. Máquinas agrícolas também. Liga lá na Thiago Diesel. Fala que se você viu esse episódio de hoje, vai ter um descontinho massa lá. Faça o seu remap. Se você tá com algum problema no seu carro, a Thiago Diesel é o canal para você chegar lá. Se você falar o nome do Cristiano Padilha baixinho ali, vai dar 20% de desconto. Falaram que ele hoje é a primeira vez que eu vou falar que o nosso convidado vai levar o carro lá, cara. Porque ele tem verdade, ele tem um carro que ele tem um carro que é movido a diesel? Exatamente. Então coisa linda. Então depois, Thiagão, cobra o homem aqui que tem que levar lá e dar aquele... Cheque passado. Os queridos, mais uma vez é um prazer ter vocês aqui. E hoje estou muito honrado, Cristiano Padilha. Muito honrado porque esse convidado aqui, cara, é um cara que eu tenho muito apreço. Um cara que eu tenho um carinho muito grande. Faz aí quase 12 anos aí que a gente se conhece. Pouco tempo. Coisa linda, nos conhecemos na faculdade. Tipo ontem, assim. E hoje o cara se tornou... Hoje não, né? Mas nesses últimos tempos o cara se tornou um mega empresário. O cara é Forbes Under 30, cara. Sabe o que é isso? Cara, eu não consigo nem falar esse troço. Assim. Cara. Se você fala 3 vezes Forbes Under 30. Não consigo. Não, mas, cara, queria agradecer, sejam muito bem-vindos, então recebam com muito carinho o nosso querido amigo Endel Favarin. Endel, e aí, meu querido, tudo certo? Maravilha, obrigado pelas palavras, pela honra das palavras. Pedro, de verdade, tenho um carinho enorme por você e fiquei muito feliz com o convite de estar aqui com vocês. É uma honra, Cris. Prazer te conhecer e estar aqui também. Só tem uma reclamação, posso começar com a reclamação? Lógico, claro. Por que essa lata tá vazia? Cara, fake news. Você vendeu tão bem isso aqui, fiquei com vontade de conhecer. Eu peguei seco essa latinha aqui, que tá vazia, Mas pô. não seja por isso, vamos trocar. Brincadeira. Só que o Rui que tá aqui. Não, eu não vou poder. Vamos levar pra casa, pelo menos. Pode levar. Leva levar pra casa. Mas gostei. É muito bom, cara. E pior que é bom. É de Curitiba, hein? Não, boa, fiquei empolgado. Vai que a Conquer se interessa lá que legal. em dar uma... Gostei da logo, gostei aqui da proposta, muito bom. O negócio é bom, né? Mas, gente, prazer estar aqui com vocês, de verdade. Coisa linda. Você sabe que, cara, eu tive que, pelo menos, implorar uns 3 meses antes pra poder encaixar na agenda do homem, né? Mas o cara que vende a Francis Under the Rabbits é difícil, né, cara? É isso aí. Cara, isso aí é só pra pessoas que acho que até 30 anos, né? Ou até 30 anos. Até 30 anos. Abaixo de 30 anos, na verdade.
chegam aí num patamar... Ou seja, aquele cara que conquista 1 milhão antes dos 30, é isso? Cara, isso. Eu acho que é uma boa forma, acho que um pouco hipotética de pensar. De se pensar. Mas eu não sei se é tipo isso, assim? Basicamente. Pode falar que é milionário, não tem problema. Se você procurar no Google, a gente vai saber que na verdade, a Forbes ela faz uma lista dos jovens que estão se destacando no Brasil e que estão revolucionando algum segmento. Aí, no nosso caso, o segmento de educação. Então, foi uma premiação, um reconhecimento muito especial que a Forbes deu. Não tem nada a ver com dinheiro no bolso, mas claro que tem a ver com a força da marca, com o impacto que a gente vem causando, né, no mercado de trabalho. Então, isso é bem quanto legal. tempo a Conquer já existe? Cara, a Conquer nasceu em 2016. Então, ela completou recentemente, 1 mês atrás, 2 meses atrás, 7 anos. 7 anos que a gente está no mercado. Cara, que top. Você sabe que o Wendel já foi assim, meu chefe, né? Eu te contei isso? Não. Cara... Tô sabendo agora que ele é chefe do Serginho, né? Ele é chefe do Serginho. Vocês conhecem o Serginho? Não, a gente entrevistamos o Serginho Lacerda aqui, Serginho Lacerda. Mala. Vocês acreditam que o Serginho foi o primeiro professor da Conquer? Sério? Número 1. Falou isso no podcast? Falou, eu Ele lembro é amigo disso. do meu sócio, do Joseph. Eles lutaram juntos. Meu sócio, apaixonado por MMA, Muay Thai, enfim. Conheceu o Serginho Lacerda, que também era do meio. Sim. E o Serginho foi o nosso primeiro professor de criatividade. Aliás, primeiro professor sem ser nós 3, né? Porque a gente tinha 3 fundadores na Conquer. Nós 3 dávamos aula no início. O Serginho foi o primeiro externo. Que né, massa! da aula. Ele tá lá ainda ou não? Até hoje tá lá, um baita professor, dá aula da parte de comunicação, oratória e criatividade. Ele é um dos profissionais que fazem parte dessa seleção. Hoje, só pra vocês terem ideia, são mais de 450 professores no nosso time. Então, o Serginho, não vou dizer que é mais um, seria injusto falar isso. Sim. A gente tem um carinho enorme, ele foi o número 1 da Conquer, mas é um dos professores que fazem parte dessa seleção. Caraca, que massa. Mas sabia que ele foi meu chefe, cara. Então. Lá em 2015, a gente se formou em 2014. Aí, comecei em 2015, eu tava para me mudar para os Estados Unidos. E daí eu tive uma janela ali de uns 4, 5 meses antes de ir. Porque lá só começava a partir de junho. E o Wendel, junto com o Sidney, que também é um dos fundadores da Conquer lá, eles tinham montado um aplicativo muito legal, cara, que se chamava Almoça. E o Almoça, ele era um aplicativo onde você conseguiria ter o cardápio nas tuas mãos e assim, do lado do restaurante, você tinha que, tipo, ir atualizando esse cardápio diariamente. Então, ia lá. Então, por exemplo, assim, Cris, estamos saindo do trabalho aqui, pô, onde é que nós vamos comer? Você clicava lá no app do Almoça, tal, via, putz, hoje é em tal lugar. Deixa eu ver o que vai ter hoje. Ia lá, via, não, pô, beleza. E o que era legal, né, Pedro, é que ele funcionava por geolocalização. Então, quando você pensa no almoço, você vai pensar em restaurantes da redondeza. Próximos. E até então, na época, era 2014 que a gente lançou esse aplicativo, não tinha nenhuma tecnologia ou startup ou negócio que suportasse esse nicho de mercado. Restaurantes por quilo à vontade de menu executivo, que é tão tradicional no Brasil, mas ninguém cuidava ou suportava eles. E a gente foi uma ponte, um guia entre o cliente e esses restaurantes. Um canal de comunicação funcionando por geolocalização. Enfim. Foi massa, cara. A gente ficou lá uns 4, 5 meses trabalhando juntos. E, cara, assim, uma das coisas que eu vi, e eu acho que eu só entendi isso, cara, agora, assim, pelo menos pra mim, é que eu acho que não é o caso do Wendel tá onde ele tá hoje. E falo isso de verdade, ele sabe disso. Porque a gana e cara, acho que o foco que eles tinham já naquela época... O Almoça acabou não indo pra frente. Não sei se chegaram a vender depois. Não sei se ele ainda existe hoje. Não existe. Foi um temporário. A gente ficou 1 ano e meio, mais ou menos, com o Almoça. Depois a gente pode entrar um pouco mais nos detalhes. Legal. Mas assim, cara, você vê que eu aprendi com eles. Eu não conseguiria fazer isso naquela época porque eu não tinha aquela mentalidade. Hoje já seria diferente. Mas eu vi, cara, o que era, cara, trabalhar, assim, literalmente 24 horas, cara, pensar nisso 24 horas, viver por um negócio 24 horas, pra literalmente, assim, ou dar certo ou dar certo. Tipo, não tinha muita coisa assim. Não, e a gente fazia um trabalho que ninguém estava disposto a fazer, né, Pepe? Que era literalmente ir pra rua 8h30, 9 horas da manhã, com a mochilinha nas costas, no porta a porta, cruzando a cidade. Né? Ficando até as 9, 10, 10h30 da noite, batendo no porta a porta de restaurantes para oferecer aquele produto ou serviço. E eu digo que ninguém está disposto a fazer porque as pessoas querem um caminho mais fácil. Sempre, né? Sempre. E ali era um caminho desafiador, né? A gente se colocava em posição desconfortável. A gente abriu mão de uma faculdade, abriu mão do direito, abriu mão de tudo para empreender e viver aquele sonho, né? Então, foi um enorme desafio, mas o aprendizado e a construção da mentalidade, que eu sempre falo que é tudo,
Eu digo 90% mentalidade, 10% o resto. Isso foi muito importante. A gente não estava preparado, não. Hoje você enxerga achando que a gente estava preparado. PP, mas ali foi, sim, um período muito importante de construção da base da nossa mentalidade, que eu não tenho dúvida que foi e é responsável por a gente ter chego e estar onde a gente está hoje. É porque você pega experiência, né? Porque você imagina, se for qualquer produto, vamos colocar assim num âmbito geral, você ir vender um produto numa porta e você dá com a cara na porta, alguém fechar a porta na tua cara, é frustrante isso, frustrante. Né? E aí você vai aprendendo que, tipo, ponto, não, vamos ter mais uma, vamos mais uma, bate lá, tomou de novo. Mais uma. E assim, vamos supor, de 10 portas, pelo menos uma você vai conseguir, né? E isso é que vai te trazer a experiência para você lá na frente montar um negócio sólido, né? E isso constrói tua inteligência emocional, né? Tua resiliência. Eu falo que uma época entrou muito na moda no mercado de trabalho você ter iniciativa. Mas o grande problema que a gente vê hoje é falta de acabativa. Sim. Iniciativa todo mundo tem, qualquer um tem. Começar, qualquer um começa. Agora o difícil é concluir, é você perseverar, é se aguentar os nãos, é se aguentar as frustrações, você aguentar as derrotas e uma outra derrota e a porta na cara. Isso que é o desafiador. E quem vence é quem tem os dois pés, a perseverança e a paciência. Sim. Porque nada se constrói da noite pro dia. Por isso que eu vejo tão importante a construção da nossa mentalidade desde aquele momento. A gente, hoje eu enxergo assim, na época talvez não enxergava, tá, PP? Mas a gente literalmente se colocou à disposição e ficou aberto ao processo e a fazer algo que as pessoas não estavam. A maioria não estava disposta a passar por aquilo. E aquele processo, aquele deserto, aqueles desafios que a gente passou foram essenciais para, enfim, estar construindo a nossa resiliência. Você acha que você teria o almoço assim foi mais uma experiência ou foi mais uma frustração? Assim? Foi algo que deu errado ou cara, eu vejo como algo que deu muito certo, PP, porque eu não teria não teria tido a ideia da Conquer se eu não tivesse passado pelo almoço, se eu não tivesse passado pela faculdade, que para mim também não me serviu muita coisa. Sim. Tudo teve um porquê. Eu gosto muito do Steve Jobs, que ele fala, teve um discurso muito famoso em Stanford que ele fez, que ele fala do connecting the dots, né? O conectando os pontos. E na vida você só consegue conectar os pontos olhando para trás. E eu vejo tantas pessoas querendo encontrar o propósito. Só vou fazer o meu melhor o dia que eu encontrar o meu propósito. Eu falo que você não vai encontrar o propósito. Você vai ter que conquistar. Você tem que fazer jus. Tem que fazer um mérito pro seu propósito. Como é que você conquista o propósito? Fazendo. Estando disposto a passar por nãos, passar por desertos, fazer coisas que você não tá afim, para em algum momento as coisas se encaixarem e fazer sentido. E você olhar para trás, poxa, encontrei o meu propósito. Eu falo que tem gente querendo encontrar Aliás, vou fazer um paralelo. A vida é que nem um quadro branco. O Connecting the Dots são pontos que você vai colocando, são experiências que você vai tendo num quadro branco. E uma hora vai fazer sentido, né, quando você olha para trás. Mas tem gente querendo encontrar o propósito sem estar disposto a fazer... Conectar, né? Fazer pontos no quadro branco. Não está sujeito a experiências, dificuldades, desconfortos, porque... Não, eu só vou me mexer, só vou dar o meu melhor o dia que eu tiver a grande oportunidade. Meu irmão, não vai acontecer a grande oportunidade se você não for fiel no pouco, no pequeno, no desafio. Sabe? A forma que você faz as pequenas coisas é que vão te trazer ou vão te dar a oportunidade de você lutar com gigantes. Sim. Então o processo, sem sombra de dúvida, esse início, o PP foi essencial e só por ele, só graças a ele que a gente conseguiu enxergar no futuro, inclusive, a Conquer. Né? E como é que foi esse ponto-chave, assim, para sair de um aplicativo que, em tese, dava, né, para ele o cardápio ali no celular para falar assim, não, vamos trabalhar com educação. Boa! Totalmente diferente. Totalmente diferente. PP, vamos lá, faculdade. Eu fiz a faculdade, né, de Direito, a gente se conheceu por lá. E trabalhava numa empresa que tinha uma oportunidade de crescimento absurda, uma Big Four, uma das 4 maiores empresas de auditoria do mundo, ou seja, uma das marcas mais valiosas do mundo, com um plano de carreira muito legal. Mas um ponto em comum com o Sidney, que eu também conheci na faculdade, era que a gente tinha pressa, a gente tinha vontade de crescer de uma forma não tradicional, vamos dizer assim, mais rápido que o protocolar. E ali pra gente crescer dentro de uma empresa tradicional, de mais ou menos uns 20 anos, pra você chegar num cargo legal, pra começar a ganhar um dinheiro legal. E a gente viu no empreendedorismo um caminho diferente, né? De a gente criar a nossa história, criar nosso produto, impactar a vida de pessoas. E ao mesmo tempo eu tinha, na época, minha namorada, hoje minha esposa, que também estava empreendendo, vendia cookies, cupcakes, estava se virando para fazer uma renda extra. E eu vi aquela montanha russa de emoções do empreendedorismo, e diferente de um trabalho tradicional, que tudo muito certo, tudo muito planejado, aquilo foi me instigando, me chamando a atenção, até que a gente empreendeu. Na época eu peguei um mês de férias dessa empresa, fui para a rua,
no porta a porta com o Sidney. Em um mês a gente vendeu para 150 restaurantes. Voltei para a empresa já com coragem. Eu tava para casar, né? Com várias contas e tudo mais. Então era uma decisão desafiadora e corajosa. E aí pedi demissão, né? Contra tudo e contra todos, né? Todo mundo achando, meu, o que você tá fazendo? Largando mão do direito, da faculdade, de um bom emprego para ir pra rua vender. Sabe, você tá jogando fora, rasgando teu currículo. Como é que você tem coragem? Você não tem vergonha de ir pra rua, bater no porta a porta de restaurantes? Tudo isso foi uma construção também de você esmagar o teu ego, que é muito importante, de você exercer a humildade, de, cara, sabe, deixar de lado o currículo, deixar de lado o que for, pra você estar aberto ao novo, pro aprendizado. Enfim, aí começamos o Almoça, né, que você explicou muito bem. Pepe, a gente teve vários desafios, altos e baixos, inclusive problemas societários, não vou entrar muito no mérito aqui, mas a gente percebeu em determinado momento que o Almoça não seria a empresa que nos faria chegar onde a gente quer chegar. Eu sempre falo que a empresa é o meio para você atingir seus sonhos. A Conquer foi um meio para atingir meus sonhos, não é meu fim. Né? Tudo que você faz é um meio para você estar atingindo seus sonhos. E a gente percebeu em determinado momento que o Almoça não seria um meio para a gente atingir nossos sonhos. A gente tinha dificuldades de atualização do produto, era um produto de tecnologia, nem eu nem o Cid entendíamos de tecnologia, era uma empresa que era nossa investidora, que fazia qualquer atualização no produto, mas eles também investiam em outras 30 negócios. Entendi. Então ali foi o meu primeiro aprendizado como empreendedor. Quer ter um produto de tecnologia, tem um sócio, pessoa física, que está vestindo a camisa 24 horas por dia, 7 dias por semana. Junto contigo. Não dá para estar com uma empresa. Que entende de tecnologia. Que entende de tecnologia. Porque eu e o Sidney, a gente tinha muita vontade. Né? Era isso que a gente tinha. Muita vontade. O ruim é que daí fica perdido daí, né? Porque daí, como é que vai resolver? Como é que vai resolver? Problemas, né? E em produto você tem que ser muito veloz, em tecnologia você tem que ser muito veloz. Só para vocês terem uma ideia, 9 a cada 10 startups quebram antes de completar 2 anos. 9 a cada 10. Qual que é a principal causa de mortalidade de startups? É product market fit. Não terem um product market fit, que é uma aderência, não resolve uma dor. São empreendedores apaixonados por ideias e não por problemas. Inclusive, você quer empreender, se apaixone por um problema real, não pelas suas ideias. Né? O problema é o que vai fazer as pessoas estarem dispostas a comprar, a pagar, enfim. E aí a gente percebeu que a gente se apaixonou muito por uma ideia, Pepe. E aquele produto até tinha uma aderência de venda, mas não tinha uma aderência em recorrência. Então a gente tinha uma saída de clientes muito grande. E o ticket médio era tudo errado, a gente cobrava R$49 por mês. Não era insustentável, mas enfim, na época a gente tinha 20 anos, 20 e pouquinhos anos, querendo empreender, querendo fazer um voo diferente. Então foi uma experiência muito importante, mas a gente foi muito rápido. A gente percebeu que aquilo não iria nos levar para onde a gente gostaria de chegar. Rapidamente a gente substituiu o produto, o Almoça, por uma... Não sei se você lembra, mas a gente fez um Swift. A gente parou de vender o Almoça e passamos a vender a Vindi, que era tipo uma maquineta online. Tá? Inclusive, ela a gente usava para cobrar os nossos clientes no Almoça e a gente fez uma virada de chave. Então, ao longo dessa trajetória, a gente percebeu, a gente não quer voltar para o direito, não é isso que a gente gosta de fazer. A gente se apaixonou pelo empreendedorismo, pelas vendas. O nosso produto não é bom, vamos substituir o produto. E a gente passou a vender uma maquineta online, de uma forma bem resumida. E nessa trajetória empreendedora, a gente começou a desenvolver habilidades que o ensino tradicional não tinha nos ensinado, porque a gente sentiu necessidade de estar mais capacitado e preparado para os desafios do dia a dia. Que é uma loucura, né? Quem é empreendedor sabe a montanha russa, né? Um dia você está conquistando outro mundo, outro dia você está no chão. Né? E aí a gente começou a desenvolver habilidades que o ensino tradicional não tinha nos ensinado, como vendas, liderança. A gente já tinha uma equipe na época, acho que você lembra, Pepe, de quase 20 pessoas. No Almoça e depois na Vindi. Quase 20 pessoas. Então a gente começou a desenvolver habilidades de liderança, produtividade, inteligência emocional, e aquilo estava fazendo tanta diferença nos nossos resultados, sabe? Levando a gente para um outro nível de resultados, que a gente parou e pensou, caramba, peraí, por que ninguém nos ensinou isso antes? Essas habilidades fazem tanta diferença nas nossas vidas, por que o ensino tradicional, por que a faculdade não nos ensinou isso? E aí parece que caiu um véu dos nossos olhos, a gente olhou para, peraí, isso aqui não se limita a um advogado, que a gente veio do direito, né? Não se limita ao advogado, serve para um engenheiro, publicitário, designer, atleta, empreendedor, economista, qualquer profissional, independentemente da área de atuação, não é o maior. Quem se destaca não é o maior conhecedor técnico. São outras habilidades que fazem ele se destacar. Vou trazer o exemplo do advogado. O melhor advogado não é o maior conhecedor técnico. Aquele advogado que tem capacidade de exercer influência, de se comunicar bem, fazer uma boa gestão de equipe, saber vender o seu serviço, ter inteligência emocional para aguentar os nãos, porque os nãos é a única certeza que a gente tem, né? As frustrações, os nãos, as intempéries, enfim, as dificuldades. E tem muita gente que vai ficando pelo caminho. Sim. A maioria não aguenta o tranco e os desafios
da vida. Então, inteligência emocional é essencial. Então, a gente percebeu que essas habilidades que fazem um profissional se destacar, ninguém nos ensinava. E aí que veio a ideia. Poxa, por que a gente não abre uma escola que ensina tudo aquilo que a gente não aprendeu, mas que deveria ter aprendido no ensino tradicional? Seria um básico, né? Seria um básico. Postura. Só para vocês terem uma ideia. Segundo estatísticas, 58% da performance profissional, 58% da performance profissional está atribuída à inteligência emocional. Lidar com a pressão, com o estresse, com os desafios, com a frustração, ansiedade, dificuldades, ninguém nos ensina, ninguém fala sobre isso. Comunicação, 90% do tempo que a gente está acordado, a gente está se comunicando, seja de forma verbal ou não verbal. Alguém nos ensinou alguma habilidade? E é um absurdo, tá com um paralelo do ensino tradicional. Eles fazem uma criança ir lá no tablado apresentar um projeto de ciências, história, briófitas, Artes. pteridófitas, aquele absurdo que ninguém vai usar, ou, não, com todo o respeito, talvez 1% ou menos de 1% das pessoas vão usar, sendo que comunicação, como lidar com um friozinho na barriga, gestão das emoções, postura, comunicação verbal, não verbal, comunicação assertiva, ninguém nos ensina. E outra curiosidade, 60% dos problemas dentro das organizações, dentro das empresas, tem como causa raiz problemas em comunicação. Então é dinheiro, aliás, toneladas e toneladas, bilhões e bilhões de reais perdidos graças a falhas em comunicação. Ninguém nos ensina. Problemas pessoais, né? Então, gente, comunicação, inteligência emocional, produtividade. Eu falo que estar ocupado não é ser produtivo. Gente, a gente saber lidar com o nosso tempo, gerir o nosso tempo é tesouro. É tesouro, muda a vida. Faz você ter mais equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. E ninguém nos ensina. E assim vai, liderança. Liderança é o nosso carro-chefe, para vocês terem uma ideia. 70% do nível de engajamento de uma equipe é atribuído à qualidade do líder. Tem muito líder reclamando da equipe, mas em primeiro lugar tem que se olhar no espelho. Porque se você é um líder... estou reclamando, minha equipe é uma equipe fraca, pode ter certeza que o líder é fraco. Eu não conheço um líder forte com uma equipe fraca. É um espelho, né? É um espelho. Então liderança é algo extremamente poderoso, também ninguém nos ensina. E isso enfim, dentro das organizações é nosso carro-chefe, porque todo mundo ou está ocupando um cargo de liderança ou vai ocupar. E também ninguém nos ensina. Então, enfim, resumindo, Cris e Pepe, a gente percebeu que esse combo de habilidades ninguém ensinava, mas eram life changers, assim, eram game changers, mudança de vida para qualquer um. E estava já mudando as nossas vidas, né? De uma forma muito simples, na época quando a gente estava empreendendo na rua, e a gente pensou, caramba, por que a gente não cria uma escola para ensinar essas habilidades? E foi assim que aconteceu em 2016. Cara, esse gancho que você passou é muito importante. Que essa semana mesmo eu estava conversando com um aluno meu. Eu sou formado em educação física e eu dou aula de personal, né? E hoje, quando eu saí da faculdade, realmente é bem isso que você está falando. A faculdade, ela ensina a parte técnica, mas ela não ensina esses detalhes de postura, de como se portar, de como captar o cliente, de como é você agir na hora da prática, né? Vamos dizer assim. Então, vamos lá. Tem muita gente que tem habilidade técnica para passar um exercício, por exemplo, mas eu, conversando com esse meu aluno, falando para ele que, tipo, hoje muita gente exige um passe alto, um valor alto de aula, mas o cara, você olha pra ele e você não sabe se ele é professor, se ele é aluno, porque o cara tá dando aula de regata, o cara tá... O meio do personal, ele já é um meio, vamos colocar assim, entre aspas, meio relaxado, porque você dá aula de calção, você pode dar aula de regata, né? Um perfil feminino de personal dá aula de regata. Mas aquela postura do profissional, de dentro de sala, o jeito do cara falar, o jeito do cara se portar, muitas vezes você não percebe isso, né? E quem tem um pouquinho de diferente isso acaba se destacando. Exato. Então, por exemplo, você acaba atingindo vários níveis de clientes, né? Vamos colocar lá, por exemplo, o cara pode dar aula para uma pessoa que é uma pessoa comum, que é um advogado, por exemplo, e no mesmo tempo ele pode dar aula para um juiz federal, para um delegado, mas é o jeito dele falar, porque se ele chegar para um juiz lá e falar, e aí, mano, tá ligado? O cara vai olhar para você e vai falar assim, pô, mas... eu aguento isso todo dia lá dos vagabundos, dos bandidos, por que o cara que eu não quero ter nem um pouco daquele momento do meu dia... momento de relaxamento. Exatamente. O que eu percebo estresse. é isso. Tem muitos alunos meus que eles... às vezes eles não querem nem só o exercício em si, eles querem relaxar, eles querem um momento para trocar uma ideia sobre qualquer assunto diferente do dia a dia dele. E às vezes a gente vê que o próprio personal, ele não tá preocupado com isso, de atender, de humanizar a pessoa, sabe? E isso não foi ensinado pra gente na faculdade. Perfeito. De como você se portar, de como você ter postura, de você entender o aluno e falar assim, pô, que legal o isso. cara não tá no dia bom hoje, então vamos só trocar uma ideia. Cara, não precisa fazer. Então a gente percebe que realmente isso que você falou é bacana porque ele encaixa em todas as áreas. Todas as áreas. A gente percebe essas falhas de postura, de vestimenta,
de palavreado, de linguajar, de oratória. A gente vê que tem muita pessoa introvertida, às vezes o cara tem um puta de um potencial, mas ele não consegue se expressar, ele não consegue transmitir aquilo pro aluno, né? O Warren Buffett, ele falou, é bem conhecido essa fala dele, que o melhor investimento que ele fez na vida dele, responsável por ele chegar onde ele chegou, foi ele ter investido em 1900 e alguma coisinha num curso de oratória. Nossa. Ele falou que ele não escancara o certificado na graduação que ele fez, pós-graduação. O único certificado que ele escancara ou ostenta no escritório dele é o de comunicação. Ele disse que a comunicação fez ele chegar. E ele fala, foi um diferencial competitivo que eu carreguei e você pode carregar por 10, 20, 30, 40, 50 anos. Ninguém vai tirar isso de você, nem juros, nem inflação, né? Porque ele traz à luz, né, os temas de investimento. E é isso, gente. Esse é o poder dessas habilidades que, infelizmente, deixam de lado. E quantas pessoas com tanto potencial de estarem voando muito mais alto estão fazendo voos baixos por, enfim, não aprenderem, não dominarem. E também o mercado não cria esse awareness. O mercado não nos conscientiza da importância desses detalhes, disso. O ensino tradicional deveria. Porque o ensino tradicional, teoricamente, prepara a gente para a vida. Exato. É um absurdo não nos ensinarem. A gente passou na faculdade, né, Pepe? Quantas matérias que a gente gastou tanta energia e que a gente jogou fora, talvez 70%, 80%. Se a gente estivesse advogando, a gente, 70%, 80% a gente estaria jogando fora. Sim. E se a gente tivesse passado, poxa, um período, comunicação, influência, outro período, produtividade, gestão das emoções. Mentalidade é tudo, seja qual for a tua carreira, mentalidade é tudo. Ninguém fala sobre isso, ninguém nos ensina isso. Enfim, eu acredito que muito por isso, inclusive, que a Conquer fez tanto sucesso. Mas vocês não pensam, assim, em tentar, de uma forma ou outra, fazer algum tipo de parceria com faculdades? Não sei se já tem ou não, para justamente introduzir isso, para ver se isso, de alguma forma, gera alguma diferença no meio, algo parecido com isso? Olha, Pepe, algumas universidades famosas, inclusive listadas em bolsa, já tentaram nos comprar. As nossas conversas nunca foram boas. Nunca foram boas. A gente viu que não tem aquele fit. Não bate a mesma ideia. Não bate. A gente é muito de uma filosofia que você acabou de falar, Cris, talvez não com essa intenção, mas você trouxe um ponto muito importante, que é o Customer Centricity, que é colocar o cliente no centro. Um ensino tradicional não põe o cliente no centro. Na verdade, o ensino tradicional não está nem aí para você. Sim. Ele está aí se você está pagando a mensalidade em dia e ele vai te entregar um canudo no final dos 4, 5 anos. E tchau, E né? só. Experimenta lá reclamar, por exemplo, que você está na sala A e o professor é ruim e teu colega que está investindo o mesmo valor na turma B com o professor B está tendo uma aula maravilhosa e você uma aula ruim. Porque na universidade de ensino tradicional não tem padrão. Cada um dá a aula que quiser. Sim. Isso é um absurdo. Aí você vai lá na diretoria reclamar. Vê o que acontece. O que a diretoria vai falar para você? Paciência. Amigo, paciência. Dá meia volta, daqui um semestre vai mudar o professor. Isso é um absurdo. Ele não quer te escutar. Ele não tá nem aí pra tua opinião. E você ter a convicção e a consciência, cara, que o cliente é no centro. Ainda o cliente sempre tem razão? Não. O cliente é a razão. Não sempre tem razão, mas ele é a razão. Excelente. Ou seja, eu preciso sempre escutá-lo. Construir o meu produto com o cliente, não para o cliente. Que é o que você falou, Cris. Sim. Pô, eu preciso me adequar. Eu tô atendendo, tô prestando, preciso resolver um problema aqui. Não posso estar apaixonado pela minha ideia e achar que eu de regata e com as minhas conversas, eu vou estar agradando qualquer cliente. Não, peraí, deixa eu personalizar meu atendimento. O que ele gosta? É aquele Uber, gosta conversando ou gosta sem conversa? Sabe esse tipo de coisa? Isso é o Customer Centricity. E quais empresas hoje se destacam no mercado? Cara, Nubank, no mercado financeiro, porque colocou o cliente no centro, escutou a dor do cliente. Quinto andar no mercado imobiliário, porque desburocratizou e colocou o cliente no centro. Enfim, qualquer... Airbnb, né? Facilitando o processo. E a Conquer é a mesma coisa. A gente nasceu com o cliente no centro, focado numa dor real, num problema real. Não apaixonado por ideia, mas construindo um produto que realmente faça a diferença na vida das pessoas. E é isso, Pepe. Agora, voltando e respondendo a tua pergunta, eu vejo o ensino tradicional não genuinamente interessado no aprendizado. Só queria falar ele quer seguir um protocolo. Falar que tinha a matéria lá de liderança e ser do jeito deles, assim. Eles não se preocupam em passar o realmente que importa. Não, digamos assim, se fosse, digamos assim, digamos que a Conquer lá não foi comprada, mas sei lá, fez uma parceria com faculdade X. Você acha que o problema é que eles queriam, por exemplo, assim, queremos aqui aula de liderança, oratória... É que eles não querem, eles não querem mudar, eles não querem custo. Tá. Eles querem o mínimo de custo, o máximo de margem, é isso que eles querem. Eles não estão preocupados com uma formação completa. São pouquíssimas que pensam fora da curva. Então, nesse sentido, Pepe, o que a gente sempre... Aliás, a gente sempre ouviu que as universidades falando a gente, isso foi muito legal.
né, se incomodando, falando da gente, numa reunião de conselho, a Conquer sempre como uma referência, como alguém que tá incomodando, não como alguém que pode ser um aliado, como alguém que tá incomodando. Porque algo que a gente fez desde o início, Uma PP, concorrência, né? e a gente sempre provocou isso, a gente sempre colocou o ensino tradicional como um vilão. Sim. Entendeu? Aliás, quer fortalecer tua marca? Cria um inimigo comum. Qual que é o nosso inimigo comum aqui? Aliás, espero que vocês concordem comigo. Sim. O ensino tradicional. Sim. Então, sim, o nosso aluno, pelo menos que começou, que abraçou a ideia da Conquer, os early adopters, eram que olhavam, pô, eu concordo com o discurso do Endel, do Joseph, do Sidney, também não gostei do ensino tradicional, também Sim. não me preparou, me sinto perdido, me sinto estagnado, eu sinto que eu não tô conquistando tudo aquilo que eu imaginava que eu estaria conquistando com 25, com 30 anos. Entenderam? Então, por esses fatores, eu diria que nosso com o ensino tradicional não se encaixou, Pepe. Virou literalmente um... Como é que eles falam? Água e óleo. Não se mistura. Não se Mas misturou. porque, cara, tipo, é muito Mas a gente real. tentou, tá? A gente tentou. Sim. A gente tentou várias vezes, inclusive algumas parcerias, acabou não dando certo. Inclusive, por isso, a gente lançou recentemente nossas pós-graduações. Há 1 ano e meio. A gente pisou oficialmente, porque antes a gente vendia cursos complementares. Então dava pra gente fazer algumas parcerias. Há 1 ano e meio a gente lançou nossas pós-graduações. Tremendo sucesso, explodimos. Hoje é o nosso carro-chefe, inclusive, pós-graduações, ou seja, o ensino tradicional, mas do jeito Conquer. Do jeito Conquer. E, enfim, é o Então mercado. dá pra falar que, sei lá, eu sou pós-graduado, então... Pós-graduação em liderança, pós-graduação em gestão de projetos, pós-graduação em marketing digital. Pela Conquer daí. Pela Conquer. Tremendo sucesso, Pepe. Hoje é nosso carro-chefe, inclusive. Então a gente criticava o ensino tradicional, hoje a gente vive vendendo um produto tradicional, só que completamente reformulado. Repaginado, Do jeito Conquer, repaginado. E, inclusive, dentro das nossas pós-graduações, a gente ensina essas habilidades. Entendeu? A gente vai ensinar liderança, mas a gente também vai ensinar inteligência emocional, produtividade, inovação, enfim, tudo que ele precisa para ser um profissional completo. Isso é muito bacana também, porque tudo isso que a gente está falando aqui, ele envolve realmente essa parte de ensino, da questão que eu pego muito, eu vejo com muito exemplo isso que você está falando, riquíssimos exemplos, com a parte de educação física também, porque é o que eu pego, né? Eu e um amigo meu, o Pedrinho conhece, que é o Diogo, né, o nutricionista, a gente tem uma parceria muito grande. Então a gente sempre está indicando um aluno para o outro. Só teu amigo. Só teu amigo. Nosso, né, cara? Tá, entendi. Nossa, não fica com ciúme, não. Negão, um abraço pra você. Ó, já tá com ciúme aqui, já. A gente sempre fica fazendo isso, e a gente se deu tão bem porque justamente a gente percebe que nosso mercado ele é muito... ele peca muito nessas partes, né? Então, que nem a gente comenta muito, que a gente tem um sonho, um interesse de realmente palestrar para pessoas que estão saindo da faculdade na área de nutrição e na área de educação física. Por quê? Porque eu me vejo nessa parte, né? Na época que eu tava ali 4, 6 meses para se formar, eu tava completamente perdido. Completamente perdido. Eu não sabia se eu ia trabalhar com personal, se eu ia trabalhar em sala de aula, se eu ia trabalhar com preparação física de atleta. Eu estava completamente perdido. Mas por quê? Não pela questão de métodos, mas pela questão do norte. Exato. Tipo, qual é o caminho que você vai seguir? Então, por isso que a gente fala hoje que a gente tem esse pensamento, esse planejamento, porque assim, a metodologia de cada um, ela é específica de cada um, ela é característica. E eu puxo muito isso envolvendo os dois igual arte marcial. Por exemplo, quando eu comecei a dar aula de jiu-jitsu, nunca nenhum professor falou pra mim assim, Cris, vem cá, você vai dar aula sim. A aula começa, tem um aquecimento, um alongamento, tarará, tarará, tarará. Sempre foi assim, cara, você quer dar aula? Vamos abrir uma academia e vamos lá. Então, o que eu fiz inteligentemente? Isso eu realmente adoto esse mérito meu. Eu fazia uma cópia da aula do professor. Eu pensava assim, cara, vou ver ele dando aula. Aí ele começava assim, então eu falava, tá, legal, isso eu gostei, isso aqui não. Agora eu vou adaptar pro meu estilo de dar aula, pro meu jeito. E hoje eu vejo que basicamente é isso, né, que falta pros profissionais. O jeito dele dar aula é dele, é a característica dele. Se ele vai contar a repetição mais forte, se ele não vai, se ele vai empolgar o aluno, se ele não vai, é uma característica pessoal dele. Mas há meios de captar o cliente que ninguém ensina, né? Que é isso que a gente tá falando, que falta essas falhas, sabe? Essas questões de tipo, cara, o que te faz ser um bom profissional? Exato. Você ter muito conhecimento, você ser pós-graduado em fisiologia, em biomecânica e tudo mais, ou é você usar a tua fisiologia, a biomecânica para você falar pro aluno bem assim, cara, não vai dar. Vamos fazer um projeto a menos prazo, porque, eu quero perder 10 quilos em um mês. Cara, 10 quilos eu não consigo, mas eu consigo fazer você perder 5. Que tal 5? Vamos fazer 5? Aí você colocar essa característica na cabeça do aluno, você entender isso a parte, né? Que é isso que a gente tá falando aqui. O ensino tradicional, que nem você colocou ali como um exemplo bem bacana, que é lá quando a gente era criança, eles faziam a gente apresentar os projetos, e o professor falava assim,
vai lá. Vai lá, se vira. Mas ele não fazia essa questão de tipo assim, cara, o frio na barriga faz parte pra quando você ficar adulto. Sim. Você se frustrar em perder no futebol, na educação física, faz parte. Pra quando você crescer também. Ninguém te explicou isso, Ninguém te né? explicou. E esse é o problema, é o óbvio que ninguém explicou, que ninguém não se fala. Hoje tá se falando, mas ainda assim não no ensino. Sim. Poderia começar desde criança, desde a base, ensinando a importância da frustração, dos nãos, das dificuldades. Sim. Porque hoje, mais uma vez, eu vejo as pessoas querendo o atalho, o caminho fácil. Eu sempre falo, você quer crescer? Muitas pessoas perguntam, como é que vocês cresceram tão rápido em tão pouco tempo? Eu gosto de fazer aquela analogia daquelas picapes que vão atrás de tornado. Sabe aqueles documentários americanos? De tornado. Caçador de tornado. Foi isso que a gente fez como empreendedor. A gente saía de um tornado e ia pro próximo. Problema, né? E é isso, porque eu sempre falo, quanto mais problemas, quanto mais desafios, maior o crescimento. Os problemas e os desafios são trampolins. Sim. Você quer crescer? Busque essas dificuldades. Né? Então, enfim, é mostrando realmente a importância das dificuldades para o nosso processo de crescimento. Eu penso, tem 3 coisas assim que eu sempre penso quando eu vou vender alguma coisa para um cliente, para um aluno, que é assim, qual é o problema dele, qual é o desejo dele e qual é a solução. Legal. Eu sempre penso isso. Qual é o problema? O meu problema é que eu sou muito pesado, tenho obesidade, tá? E qual é o teu desejo? Pô, meu desejo é chegar, sei lá, eu tenho 120, chegar nos 100, legal. E qual é a solução que eu tenho para você? A solução, vamos começar agora um exercício, vamos começar de boa, vamos começar tranquilo e tal. Porque realmente essa parte de você achar esses gatilhos, esses pontos, é muito difícil de você solucionar isso. Porque quando eu comecei a dar aula, eu queria que todo mundo fosse que nem eu. Todo mundo fizesse 50 flexão, que todo mundo levantasse peso pra caramba, que todo mundo fosse o bicho. Eu falo, pô, cara, se eu consigo comer frango o dia inteiro, como é que você não consegue, né? Mas aí você vai entendendo, na realidade, você fala, cara, cada um tem um demônio diferente pra lidar todo dia, cara. Sim. É muito difícil de você cabeça uma sentença. Lógico. Exato. Às vezes você fala assim, cara, com esse... E é isso eu aprendi trabalhando como atleta, né? Porque você vê assim, são várias cabecinhas ali. Aí você vê, cara, tem um cara que você lida mais com pressão. Você fala, vamos. Esse, beleza. Tem aquele que se você apertar, ele vai espanar. Então você tem que ser mais tipo, cara, vamos lá, vai ser difícil, mas vamos lá. E isso te traz esse benefício para você lidar com públicos, né? Porque é muito difícil, cara. O negócio que você tinha falado, que até me chamou um pouco a atenção, é porque você vê, cara, como a gente sofre desde criança, né? Porque se você fala assim, não, pô, beleza, agora é a hora de fazer a apresentação lá, que a gente tá falando de criança. O cara vai lá e trava. Você vai falar, putz, ele já não é tão comunicativo, né? Sim, mas ninguém entende por quê. Que pena, né? E ele poderia, sei lá, ser o próximo rei da comunicação, o próximo Faustão, Luciano Huck, sei lá. Um baita apresentador, coisa parecida com isso, mas... Às vezes falta empurrão, né? Não, mas às vezes até porque ele não sabia. Uma criança, como é que você apresenta? E daí já o cara que... Né, sei lá, por exemplo, eu desde criança sempre me expressei bem. Não vou dizer que comunicava bem, mas sempre me expressei bem. Lógico. Aí todo mundo fala assim, tá, beleza, o cara que não sabe falar muito bem segura a cartolina, o cara que se expressa bem começa. Só balança o cartaz aqui, ó. Aí já era. E daí todo mundo faz esse esquema, mas daí é nesse momento que daí a gente começa a lidar com as frustrações desde pequeno. Sim. E daí a criança começa a ter esses traumas. É porque é muita pressão. Com certeza, e eu acho que o Wendel deve ver isso muito mais, de quando a gente fala sobre, vamos falar aqui de alta performance de empresas, né? O cara vai ter que apresentar lá, agora é minha hora de apresentar aqui o balanço trimestral do negócio. E toda hora o cara que nunca conseguiu resolver isso... Traz um problema lá do passado. Daí, lá do passado. Daí como é que ele vai falar pro Big Boss lá, ó, cara, é o seguinte... Não, e aí que entra, porque ninguém nos ensinou, ninguém nos trouxe a consciência, a importância. Aqui tá atrelado tanto a parte de comunicação quanto a parte de saúde mental, inteligência emocional. E esse ponto que você falou, Pepe, é bem interessante, porque eu sempre comparo um profissional de mercado a um atleta. Ele é um atleta corporativo. É alta performance, né? Tem que ser alta performance. Se você não tiver, não gosto de alta performance, meu assunto não é alta performance, você tá errado. Porque se você quer se destacar, seja como um advogado, engenheiro, personal, cara, você vai ter que ser disciplinado. Você vai ter que ter foco. Você vai ter que estar disponível a repetir. Ninguém é bom naquilo que faz pouco. Você vai ter que estar disponível a estar disposto a fazer o que você não quer para atingir os resultados que você quer. Isso seja como atleta, seja no mercado de trabalho. Então, essa correlação e essa mentalidade de atleta... Cara, é diário. Você tem que levar isso pro teu trabalho. Hoje na Conquer lá, assim, qual que é digamos assim, a maior... Como é que eu posso falar isso? Tipo, proporção de alunos, assim, quais são as áreas principais? Vocês conseguem ter essa metragem de quais são as áreas principais de alunos que tem? Olha, que eu lembro que na época, assim, tinha muita gente do direito na parte de oratória.
Por exemplo, assim, hoje, digamos assim, nessas tops, ou é muito misturado? Como funciona Essa assim? pergunta é muito difícil. Eu não tenho essa resposta. Aqui só perguntas difíceis, cara. Eu Aqui não é consegui, coisa fácil, não. se você me desse 24 horas para responder, eu Sim. conseguiria fazer um levantamento. Uhum. Mas, ó, só para vocês terem ideia, hoje já são mais 5 milhões de alunos na Concre. Hoje a gente está espalhado em 80 países com os nossos cursos. Até a pandemia, 35 mil alunos. Pós-pandemia, a gente quase quebrou, fez uma virada de chave. Sério? Graças a Deus, conseguimos decolar na pandemia e, enfim, hoje já são quase 5 milhões de alunos dentro dos nossos cursos. Então está espalhado pelo Brasil, pelo mundo e das mais diversas áreas de atuação. A gente não é nichado, tá? A gente não, a Conca nasceu para esse público, para legal. aquele público. Não temos isso. A gente nasceu para todo profissional que quer mais para sua vida, para sua carreira. Porque a gente ensina, eu não comentei lá atrás, quando a gente estava tocando nesse ponto, a gente ensina o que eu gosto de chamar de first layer skills, habilidades de primeira camada. As habilidades do tronco, aquelas que sustentam qualquer pessoa, qualquer profissional. E tem uma estatística que diz que a gente vai ter de 4 a 7 profissões ao longo da vida. Né? A nossa carreira hoje está muito no modelo Waze, né? Recalculando. Ou seja, a gente vai passar de 4 a 7 galhos, 4 a 7 carreiras. Por isso que não é tão inteligente você mergulhar apenas no conhecimento técnico. O conhecimento técnico é importante? É óbvio que sim. Mas você precisa ter um tronco forte. Porque é o teu tronco forte, ou seja, essas habilidades que a gente acabou de falar, né? Comunicação, influência, liderança, soft skills, habilidades humanas, elas que vão potencializar o galho que você tiver. Então, nesse sentido, Pepe, a gente trabalha com profissionais das mais diversas áreas de atuação. Mas eu acho que o ponto central aqui é habilidades que têm a ver com correlação pessoas, né? É tudo sobre pessoas que a gente ensina. E a gente vive muito aquela frase, não sei se vocês conhecem, do Simon Sinek, hoje um dos maiores pensadores, que 100% dos seus clientes são pessoas, 100% dos seus colaboradores são pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. Perfeito. Então, é muito o que você estava falando. Você entender Perfeito. sobre pessoas, você potencializa, você se potencializa como profissional, você potencializa o seu negócio. Então, essa é a nossa bandeira. Então, é um público extremamente diverso. Sim, porque dependendo do nicho que você está trabalhando, você está trabalhando com a emoção das pessoas, Total. né? Total. De novo, volta a falar, volta a ressaltar, porque é muito gancho que a gente pega aqui. Por exemplo, eu tenho alunos que às vezes eles não querem só a questão de praticar uma atividade física, eles querem realmente uma coisa pessoal, de autoestima. Quando ele começa a ver a transformação dele, então a gente começa a ver que a gente começa a mudar a vida da pessoa. Não é só questão de atividade física. Você muda, às vezes, a pessoa não cabia numa roupa e ela vai Isso no é muito final legal. de 4 semanas, ela fala assim, Cris, eu consegui perder 4 quilos. Entendeu? E eu falo, cara, porque assim, essa é uma área que dá pra você viver bem. Dá pra você ganhar bem. E isso é um outro gancho que eu peguei essa semana também. Eu falei bem assim, cara, quando eu me formei em educação física, quando eu fui entrar pra estudar, tinham 80 alunos comigo. Dos 80 alunos, no dia da formatura, ficaram 10. Uau. E dos 10 que eu vejo hoje, desses 10 que se formaram comigo, que estavam no dia da formatura, eu fui o único cara que tô dando aula até hoje. Que os outros não se mantiveram no meio, né? Uau. E por quê? Porque, que nem eu falo, assim, dá pra você viver bem? Dá. Mas, cara, você tem que estar disposto a todos os dias acordar às 4h30 da manhã e todos os dias ir dormir às 10h30, 11 horas da noite. Então, assim, é um preço que é dar 10 aulas no dia, comer no carro em 10 minutos, você está bem, porque o aluno, ele paga pra ti, Sim. porque ele quer solucionar o problema dele, ele não quer saber se você tá com os teus problemas, né? Então, tipo, é mais ou menos isso, é você chegar lá disposto a entender realmente Perfeito. a emoção da pessoa, ver qual é ela. Cara, qual que é o teu objetivo? Cara, o meu objetivo, cara, eu quero ficar bombadão. Beleza, vamos pra esse lado aqui. Eu tenho uma senhora lá que o Pedrinho conhece, que é a Suni, ela tem 64 anos, cara. E ela paga pra gente ficar trocando uma ideia. O Rafa, que gosta de fazer as aulas teóricas dele. Exatamente. Aí você vê que nem a gente tá falando, que você consegue viajar nesses meios Cada de perfil, de cada perfil. Por exemplo, você olha pra mim, assim, que é isso que eu tô pegando, não é um estereótipo, né? Pô, um cara grande, careca, inteiro tatuado, todo dando aula pra uma senhora de 64 anos, a gente conversa sobre todos os assuntos possíveis, Que né? legal. Então isso entra dentro da formação realmente da pessoa, dessa questão de achar qual é a emoção do cara que ele tá legal. precisando, né? Que legal. E isso é muito bacana, cara, porque realmente é difícil de você achar isso e se estabilizar dentro de uma área, né? Que eu percebo isso. A pessoa lá começa, se forma em educação física, por exemplo. Aí o cara começa a dar aula, vê a dificuldade que é, o cara fala... Não. Caminho mais fácil, quero um caminho mais fácil. Isso. Sei lá, vou estudar medicina, então. Você acha que vai ser fácil? Você acha que vai ser diferente? É isso que eu falo, não vai ser diferente, cara. Você precisa entender que realmente vale a pena, vale, mas depende do teu esforço. Perfeito. É igual o atleta que você tava falando.
Eu acho que eu tenho um pouco dessa mentalidade, porque eu fui atleta desde os 12 anos de idade. É isso. E isso me manteve disciplinado de levantar todo dia, de ir lá e dar aula e tal. E eu vejo que as pessoas que não têm essa mentalidade se enfraquecem muito Mas, mais Cris, rápido, é né? isso, eu falo muito, e que tem a ver com o que o PP falou logo no início, né? Observando vocês, né, no início do almoço. Isso a gente traz do esporte. Meu sonho era ser jogador de futebol. Sim, E, enfim, o dia a dia de um atleta, seja um jogador de futebol ou um lutador, sim, é qualquer. disciplina. É decisão acima de emoção. Não importa teu sentimento no Sim. final do dia. Você tem que estar decidido a fazer alguma coisa. E é isso, porque faça chuva, faça sol, Tem que estar lá. você vai fazer acontecer. É. Entendeu? Porque se eu for depender das minhas emoções pra trabalhar e fazer o que precisa ser feito, Sim. cara, eu vou ficar Não refém, faz. eu não vou fazer, Aham. eu vou oscilar muito. Sim. E o mundo vai premiar os consistentes. E como é que você vai ter consistência? Com Fazendo. decisão. Uhum. Decisão acima de sentimento, decisão acima de emoção. É só assim que você vai conquistar grandes coisas. Então, esse ponto que você trouxe é muito legal, e é muito legal essa visão, essa vivência de atleta. Sim, sim. Se você entra com a mentalidade de atleta pro mundo negócio, corporativo, pro aham, negócio, cara, você tá meio caminho à frente da maioria. Dos outros, Dos né? outros. Porque tem uma frase que eu gosto muito, que eu falo bem assim, você não precisa estar sempre 100% motivado, mas você tem que estar todos os dias disciplinado. É Você tem isso. que ser disciplinado, né? É e isso eu isso. aprendi porque, cara, tipo, eu tô com a minha segunda academia, eu tenho uma outra academia hoje, e eu aprendi muito com os erros da primeira. Se eu tivesse desistido para abrir a segunda academia hoje, cara, acho que eu não teria tanto sucesso que a gente tá tendo hoje para resolver pequenos problemas assim. E digo para você, né, que são problemas humanos, não são problemas técnicos. São problemas de professores, de relação, são problemas de gestão. Não é aquele problema de tipo, tá faltando aqui uma luminária. O que a gente vai fazer para comprar essa luminária? Não. O segredo de uma academia, por exemplo, é a fórmula mágica, é a aula. É o que você tem ali dentro, o conteúdo. Então, se a gente não conseguir colocar um conteúdo de qualidade dentro de uma aula de uma arte marcial, não aquele professor que chega, que quer te bater, que quer te esculachar, seja aquele cara que entenda também o meio comercial. Cara, esse é o segredo. Então, e a gente precisa lidar com a parte humana, que é a engrenagem principal de um empreendimento, eu acho, né? Perfeito. Que é você chegar lá, professor, e falar assim, cara, o cara tá meio puto hoje, o que tá acontecendo com ele? E aí, professor, o que tá acontecendo contigo? Cara, em casa, tá, vamos solucionar teu isso, problema, cara. exato, que é É difícil. entender isso. sobre pessoas. Exato. Isso é muito poderoso, cara. Você sabe que o Wendel já fez Krav Maga, né, cara? É? Tem que tomar cuidado com ele, cara. É perigoso, hein, Ele bicho? já fez Krav Maga lá. Ele fazia um mês que ele tinha feito Krav Maga e já tinha botado. Ele tinha um Peugeot, cara. Ele botou. Um adesivo? adesivão, assim, ó. Krav Maga. Eu olhei pra ele e falei, Não foi um cara. adesivinho, né? Não, é adesivão. Acho que naquela época. Na verdade, era Deixa eu comigo. só fiz aula por causa daquele adesivo, entendeu? E o adesivo quase que dizia assim, mexa comigo. Cara, eu lembro, acho que eu tava na faixa roxa. Acho que naquela época, faixa Eu roxa. fui até né? amarela. Não, mas eu era faixa roxa de jiu-jitsu. Eu falava assim, cara, um dia eu vou pegar o Wendel, cara. Vou dar um Eu esculacho. vou mostrar que os Krav Maga. Era legal, aprendi várias coisas, cara. Não, cara, Era bem legal. era um negócio doido. Vira e mexe, ele queria falar, cara, hoje é Vem aqui que eu vou te mostrar. E esse era o problema do Krav Maga. Você não podia mostrar nada, Sim, né? sim. Porque, Tinha que ficar quietinho. não, porque é tudo, enfim, não, De- é muito autodefesa, violento. né? Autodefesa. E esse era justamente o que eu sentia falta. Porque eu fiz um tempo Muay Thai, boxe. Sim. Isso que era gostoso ali, o contato. Sim, o o contato divertimento. saudável ali, né? Aham, O divertimento. lógico. E no Krav Maga era só os movimentos, né? Raras vezes você tinha um contato físico, né? Sim. Ah, sim. eu O material humano, né? É porque Material também se humano. for, putz, é dedo tudo no que olho, é, né? saco. É, Pô, na garganta. pescoço. Isso, então, traqueia, assim, né? traqueia. Então você não podia fazer muita coisa, não. Mas era legal. Era legal pela disciplina, pelo exercício. E pra abrir a cabeça também. Claro. Foi uma experiência E pra muito ficar legal. se achando também, né? E pelo adesivo. Cara, era um adesivo- Principalmente pelo adesivo. Cara, Cris, você não tá entendendo, cara, era um adesivo muito grande, cara. Eu sabia, ele não botou nenhum adesivo, tipo, sabe quando a gente bota o adesivinho Pequenininho, assim, da no escola. ladinho? Lógico. Não, lógico. cara, ele botou no vidro. No meio. Era no meio do vidro, assim, cara. Eu falei, irmão, Você tá louco, cara. eu sabia que era o Wendel por causa do adesivo, cara. Eu era um menino na época ali. Tava construindo minha autoestima. Agora, eu tô cheio de desculpa agora. Uma coisa que você falou que foi muito interessante, que você falou desse negócio da pandemia. Cara, nessa nem eu lembrava dessa história do adesivo. Olha só. Ah, querida, aqui a gente lembra de tudo. Eu quase não vendi o carro por causa do adesivo. Olha né? isso. Tô brincando. Ah, tá. Eu queria comprar porque tinha um adesivo. Quando você falou sobre essa parada de virada de chave de pandemia, qual que foi você acha que a pandemia, na verdade, ela realmente chegou a dar esse boost na Conquer? Porque ela dava aula presencial, né? É isso. Eram aulas presenciais, né?
E a pandemia, você acha que chegou a dar essa acelerada no sentido da Conquer? Porque eu lembro que, nossa, iFood, esses negócios de entrega realmente... Bombou. Que era uma Estourou, coisa que né? precisava, de necessidade, vamos colocar assim. Né? PP, sim, cara. Na verdade, foi o período mais tenebroso, mais desafiador como pessoa e empreendedor. Mas é que eu falo, nas tempestades, nos problemas, moram as maiores oportunidades. Né? E o problema nunca é o problema, como a gente reage ao problema. Sempre. Não é o problema, é como a gente reage ao problema. Graças a Deus, a gente conseguiu se manter de pé em todo aquele caos que a gente está vivendo, a ponto de enxergar uma oportunidade, a ponto de acontecer uma virada de chave. Mas, enfim, dando um passo para trás, até fevereiro de 2020, a gente estava expandindo no Bootstrap. Bootstrap, na terminologia de startups, é com dinheiro próprio, o dinheiro gerado pela própria empresa. A gente nunca teve um investidor. A gente começou abrindo aqui, cada um com 12 mil reais. 12 mil reais que eu não tinha na ocasião ali. Eu estava começando minha vida, casando, enfim. E a gente começou muito pequenininho. E, enfim, a gente foi crescendo. Um ano depois a gente já estava em São Paulo com uma segunda unidade, depois Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Campinas, Porto Alegre. A gente foi expandindo. Fevereiro de 2020, a gente tinha acumulado 35 mil alunos, já estava fazendo sucesso, atendendo as principais empresas já do Brasil. Só para vocês terem ideia, 30% do nosso faturamento era e é do mercado corporativo, ou seja, a gente vende cursos para você que está nos escutando, mas também para empresas. Empresas, os colaboradores tinham vidas transformadas e falavam, cara, vocês precisam trazer a Conquer aqui para dentro e dar um treinamento de liderança, enfim. Então, a gente tinha essas duas frentes. E aí, PP, na época, a gente estava com 90 pessoas. Tinha recém contratado 30 pessoas. Então, a gente estava num momento de crescimento. E quando que uma empresa está sensível? Né? E sensível, eu quero dizer, tem que tomar cuidado para não quebrar. Ou quando você nasce e não tem o PMF, o Product Market Fit, ou seja, o produto não tem aderência, você cria um produto que ninguém quer comprar. Ou quando você está expandindo. Toda empresa que está em expansão, ela está colocando dinheiro na frente com uma expectativa futura de retorno. Então a gente estava no momento de expansão. Aliás, a gente viveu sempre a expansão. Eu falo que existem as fases da empresa. Empresa pobre e empresário pobre. A gente estava vivendo a época do empresa rica e empresário pobre. A gente era pobre, não tinha dinheiro, todo o dinheiro era da empresa. E só no terceiro estágio, que é empresa rica e empresário rico, que é o estágio que todo mundo quer chegar. Mas é um pouco perigoso essa trajetória, essa jornada, porque muitas vezes você fica naquela do tirar dinheiro demais da empresa, enfim. Mas enfim, naquela época, então, a empresa estava bem em termos de recursos, contratando, investindo, trazendo pessoas, novas unidades, 500 mil numa nova unidade lá em BH, linda unidade. Na época, pra gente, um dinheiro, monstruoso. Falei, meu Deus do céu. E enfim, aí veio a pandemia. Da noite pro dia, fechamos tudo. Eram, na época, mais de, acho que 200 turmas que a gente tinha, presenciais, que a gente teve que falar, olha, era uma quinta-feira, 12 de março, não me esqueço os dias. A partir de agora, a partir de segunda-feira, as aulas são ao vivo, em casa. A partir de agora, online. Para manter os alunos, assim, porque, enfim, a pandemia veio como gente... Ceifou, né? Ceifou tudo. Ceifou tudo. E aí, num segundo momento, a gente pensou, a gente precisa sentar no caixa. Né? Esse caixa é o recurso da empresa, a gente precisa segurar todas as contas, porque a gente não sabe. A gente vai atravessar um rio, que a gente não sabe a profundidade das águas, a gente não sabe a força da correnteza, a gente não sabe o entre-mar, a gente não sabe onde a gente está se metendo. Vamos pisar no freio, né, em todos os sentidos. Só para vocês terem uma ideia. Desligamos 1/3 do time. 1/3 do time. Porque a gente não sabia o dia de amanhã. Todo mundo que estava em contrato de experiência, desliga. Porque ou o barco inteiro afunda ou 30 pessoas. Né? Só o pessoal essencial, né? Você tem que enxugar. Até porque não ia dar nenhum BO. Lá é CLT também, esses negócios? 100% CLT. Então, sempre foi. Não ia dar BO também, porque nem tem o BO. experiência. Mas claro, não, porque isso é um passivo para a empresa também, né? Sim. Se tiver que demitir. Claro que, PP, eu falo aqui de uma forma muito simples. Não, lógico. Isso foi à base de choro. Não, lógico. Foi muito difícil. Psicológico, colocou todo vai mundo pra em fita. uma reunião. A gente comunicou todo mundo, olhando olho no olho, falando que a gente vai ter que tomar essa decisão, porque, enfim, Bootstrap, difícil. uma empresa que estava crescendo, mas agora a gente perdendo contratos de milhões com empresas. Mas assim, ó, era da noite pro dia, uma empresa atrás da outra, cortando todos os contratos, alunos querendo cancelar, foi uma loucura, caos. E pra mim o caos foi maior, porque dentro de casa, minha esposa estava grávida, era dona de uma confeitaria, ela tinha na época uns 70, 80 colaboradores, muito próximo que a Conquer tinha, mas lá
diferente do nosso caso, lá não existia, nunca existiu o home office, né? Eu Uhum. brinco que lá é kitchen office ou balcão office, Sim, né? não existe outro Não meio. tem. Aham. Então, assim, com aquela história, fecha todo mundo em casa, eu falo, pô, eu não fiquei um dia em casa durante a pandemia. Minha esposa também não. Ah, porque a gente não? Porque a gente não tinha o privilégio e a oportunidade de ficar. Eu fui pra confeitaria dela, Goods, uma rede de confeitarias aqui de Curitiba, todo dia eu tava lá trabalhando com ela ali, porque ela foi pro balcão e a irmã dela foi pra cozinha. Porque, meu, a gente tava quebrando. Que foi como Eu começou. precisava fazer alguma coisa. Né? Precisava. E foi como começou. E foi como começou também, mas com lojas em shopping, todos os shoppings fechando, gente, foi um caos. Então minha vida naquele período tava um caos completo. Mas enfim, Deus é bom, a gente trabalhou muito, mas Deus abriu algumas portas e fez alguns milagres, assim, que eu olho pra trás, uau, assim, sabe, é surpreendente. O que aconteceu? A gente criou 10 cursos gravados. Lembra aqueles cursos que a gente vendia? Na época não tinha pós-graduação. Então a gente pegou os cursos de oratória, inteligência emocional, produtividade, criamos 10 cursos gravados. Antes a gente vendia, sei lá, comunicação presencial. Então a gente criou comunicação gravado. Low ticket, assim, preço baixo, era acho que 12 de R$75, não, R$700. O curso, ou seja, bem mais barato. O que a gente pensou na ocasião? Vamos tentar ganhar em escala e precisamos fazer mais barato, porque tá todo mundo colocando a mão no bolso, ou fechando o bolso, né? Início da pandemia, tava todo mundo com medo de perder o trabalho. Sim. Ficar sem comida, ficar sem sem mano- comida. Aham, Gente, aham. esse era o medo. Eu lembro até hoje, eu chorando com meu pai, Sim. falando, caramba, eu não sei se eu vou ter comida. Sim. Vai Porque fechar os mercados. tô quebrando tudo, né? tudo e, cara, a gente não vai ter dinheiro, entendeu? E meu filho tá vindo aí. O que vai ser na nossa vida? Foi um período muito crítico. Mas, enfim, criamos 10 cursos gravados e o curso que a gente mais estava vendendo, mas vendendo, eu digo, faturando 35%, 40% do que a gente faturava antes. O curso que mais estava sendo vendido era o curso de inteligência emocional. Por quê? Por causa do período. Porque é óbvio, tava todo Aham. mundo com medo, Do período. ansiedade e tudo mais. E aí, gente, meu sócio veio com uma ideia, pô, por que a gente não libera de forma gratuita esse curso? Já que o nosso propósito, né? E aí, conversando nós três, nosso propósito qual que é? Cara, impactar vidas, Aham. fazer as pessoas estarem mais próximas dos seus objetivos, dos sonhos, seja qual for a área de atuação. Mudar a vida das pessoas, né? Vamos mudar as vidas das pessoas. Sim. E, cara, vamos liberar esse curso, porque, cara, tá todo mundo precisando. Não é a cura, mas é um remédio, Sim. é um suplemento. Aliás, Ameniza, né? ameniza, Aham. fortalece as pessoas para Paliativo. enfrentarem esse momento. E aí a gente liberou o curso de inteligência emocional de forma gratuita e ficou contra tudo, contra todos. Eu lembro até hoje um monte de gente criticando, meu pai, você tá louco. Sei lá. Mas, gente, olha que maluco. 2 semanas depois, a gente tinha tido até então 35 mil alunos. 2 semanas depois, a gente imaginava 15, 20 mil inscritos. Pô, pensando, né, num número Alto. legal. Aham. Em 2 semanas, 500 mil de alunos inscritos Caramba. em todo o Brasil e mundo já. Não é a melhor palavra para se usar, mas literalmente viralizou o Aham. curso. Qualquer grupo de WhatsApp, tava todo mundo falando de inteligência emocional. Só para vocês terem uma ideia, a Conquer foi responsável pelo maior pico de buscas por inteligência emocional na história do Google no Brasil. Caramba. A gente se tornou uma das 100 marcas mais lembradas pelos brasileiros em tempos de Covid, sendo a única marca de educação que entrou para essa lista, 2 posições atrás da Apple. Então eu falo Caramba. que não entrou a MIT, não entrou Stanford, Sim, não entrou nenhuma, sim, mas entrou sim. a Conquer. Olha só. Tamanho bem que a Que gente fez? fez. É fazer a diferença mesmo, entender a dor, focar na dor. Qual que é a Aham, dor? Qual que é o problema do nosso aluno? E aí, bom, tá, mas vocês liberaram de graça, vocês não ganharam dinheiro. Realmente, a gente liberou de graça, não ganhou dinheiro. E aí veio uma ideia. E aí as coisas foram acontecendo, sem nenhuma estratégia, gente. Foi muito coração. Mas peraí, já que a gente tá com um monte de fãs, gente, a gente virou, tipo, Queridinho, né? o queridinho. Aham. Assim, tava todo mundo falando da Coach Conquer. da galera. Era, e tava falando do Beckham, era o Beckham do empreendedorismo, tava todo mundo, a gente tava, o Backstreet Boys, né? Isso. A gente era a sensação, nem a gente entendendo, cara, tava todo mundo, Bombou o Google negócio. chamando a gente pra dar entrevista, Facebook, evento do Facebook, tava todo mundo chamando a gente pra palestrar, falei, cara, o que tá acontecendo? Aham. Nem a gente tava entendendo. E aí veio uma ideia também divina, cara, por que a gente não cria, já que tá uma sensação, né, desse curso, e realmente está sendo um impacto muito positivo, por que a gente não cria uma aula ao vivo? Era um curso gravado. Por Aham. que a gente não cria uma aula ao vivo de encerramento? Para vender algum produto. Já que tá todo mundo fã, tava todo mundo querendo a Conquer, vamos criar uma aula ao vivo Pega um gancho para ali. simbolizar o encerramento desse curso e vender alguma coisa? Bora. 5 de maio de 2020 foi a data da Masterclass que mudou a minha vida. Nessa aula, com meu computadorzinho simples, com uma internet simples, hoje qualquer aula que eu dou, cara, tem 15 câmeras, 30 luzes, internet A e B. Na época era eu, meu computador num QG vazio, E só. meu sócio Sidney, só com minha internetzinha mequetrefe, com 0 luz.
Entrei pra dar aula ao vivo, 40 mil pessoas assistindo ao vivo. E era na época que tinha as lives, super lives dos Sim, sertanejos, sim, lembra? Sim. E aí, pô, todo mundo me assistindo ali, cara. E aí eu dei a aula e no final fiz um pitch de vendas, vendi um produto. Gente, foi uma loucura. Em 12 horas, a gente faturou 75% do que a gente tinha faturado no ano anterior inteiro. Vou trazer os números. Nossos números são abertos e nossa história veio do documentário. Legal. A gente faturou em 2019 20 milhões. Nosso negócio. Em 12 horas, no dia 5 de maio, a gente faturou 14 milhões. Nossa, que doido. Foi o faturamento que tirou a gente da pandemia. Eu falo que dia 5 de maio mudou minha vida, mudou a empresa, a gente contratou todo mundo que tinha desligado, conseguimos trazer todo mundo de volta, barco. E aí começou a nossa virada de chave, a gente virou uma escola digital que explodiu na pandemia, cresceu, chamou a atenção do Flávio Augusto, né, que, enfim, um mega empresário que se tornou nosso sócio em 2021. E ali foi a nossa virada de chave, PP. Eu vou ser muito sincero, não foi nada planejado, mas a gente soube aproveitar as oportunidades. A gente não baixou a guarda, apesar das dificuldades, das dores, das inseguranças. A gente apanhou, gente. A gente apanhou muito. A gente não abaixou a guarda, a gente continuou de pé e a gente foi vendo as oportunidades. Muito coração, muito propósito, mas a gente estava antenado nas oportunidades. Até que a gente criou um produto, eram 6 cursos pelo preço de um, eram 12 de 75, mais 6 cursos, e era o programa Conquer de Desenvolvimento Profissional. Tudo que você precisa para enfrentar a pandemia, para você sair desse caos que a gente está vivendo, ou suportar esse caos. E aí, gente, foi um tremendo sucesso. Só para vocês terem ideia, o site caiu. De tanta busca que tá. De tanta busca. Eu lembro que acabou, deixa eu contar essa história, acabou a Masterclass, cara. E eu super empolgado, poxa, que foi bom, né? Não sabia, não tinha ideia do que estava acontecendo. Gente, nunca ia imaginar esse resultado, nada disso. Focado ali no que você estava fazendo. Mas eu me entreguei assim, sabe? E eu saí, olhei pro Sidney, foi bom, né? O Sidney com cara fechado, triste, cara, o que aconteceu, cara? O site caiu. Não estamos conseguindo vender. Gente, foi a primeira vez que a gente fez uma venda digital. Aliás, era as primeiras vezes que a gente estava fazendo venda digital. Então a gente não dominava o mundo digital. O suporte, né? O volume de acessos, nosso site não estava preparado, gente. Então, assim. Bugou. E olhem que curioso. A gente estava há um ano tentando contratar CTO. A gente conseguiu contratar um CTO. CTO é um diretor de tecnologia. Sim. A gente conseguiu contratar em fevereiro de 2020 para lançar uma escola de ensino de programação. Fevereiro de 2020. E aí veio a pandemia, cancelamos tudo e ele foi o responsável por criar toda a tecnologia pra gente conseguir virar uma escola digital. Então, olha como são as coisas, cara. Muito doido, porque se não fosse esse cara, a gente não teria conseguido virar pro digital. Olha como maluco são as coisas. E aí, gente, esse cara, e baita profissional, esse CTO, Chief Technology Officer, ele não estava dando conta, não conseguia voltar, fazer o nosso site subir. E PP foi desesperador. O prédio fechando, eu fui para casa do meu sócio, a gente não conseguia. E vendas imediato, na hora, calor da emoção. E aí, olha o Connecting the Dots, olhem que maluco. Lembra que eu falei para vocês que eu trabalhei numa empresa de pagamentos online? Eu cheguei na casa do meu sócio, falei, peraí, a Vind, é o nome dessa empresa, né? Super famosa, uma fintech. Fiquei ligando, eram quase 10 e meia, 11 horas da noite, ligando para os fundadores. Consegui falar com o funcionário, ele me deu um tutorial, eu criei rapidamente uma programação simples, um link de pagamento. Esse link de pagamento, porque o nosso site estava fora do ar, esse link de pagamento, a gente disparou um e-mail para todo mundo que estava na live e aí o faturamento começou a acontecer. E aí que eu falo um Connecting the Dots. Se eu olhar para trás, ou na época, eu nunca vou entender por que eu passei pela faculdade, por que eu passei pelo almoço, por que eu vendi maquineta, vendia maquineta, gente, na rua. Sim. E a grande virada da minha vida aconteceu no dia 5 de maio. Graças a uma experiência que eu não dava nada. Se eu olhar de forma isolada na minha vida, eu não dava nada, mas graças àquela experiência que eu tinha tido vendendo aquela maquineta online, que eu consegui, no dia 5 de maio, ter o estalo que precisava, entrar em contato com os donos da empresa para conseguir acessar um tutorial, para criar um link de pagamento, para disparar e fazer a maior venda, dos maiores lançamentos na história do Brasil. A Conquer foi responsável. Então, assim, mais uma vez, voltando pro Connecting the Dots também. Enfim, e aí 5 de maio foi uma grande virada de chave. Recontratamos, crescemos. A gente fechou um ano com quase 180 colaboradores. Assim. E a Conquer cresceu bastante. Mas é isso, eu falo, são as maiores dificuldades, as maiores tempestades vão te dar as maiores possibilidades de ganho. Isso é aquela frase que a sorte favorece os corajosos. Né? Também. Sem isso não tem como. E como é que foi essa... Aí já... Mas talvez para esses últimos 2 anos da Conquer, né? Com certeza vocês mudaram de patamar, né?
Tipo, a partir do momento que entra o Flávio Augusto, né? Pô, o cara que é o fera da WhatsApp lá. Na época eu acho que ele ainda era dono do Orlando, né? Do Orlando Era o City. dono do Orlando. Logo que ele entrou, meses depois que ele vendeu o Orlando City. Assim, como é que surgiu essas conversas, cara? Obviamente você não vai contar os pormenores aqui, mas no sentido de que, por mais que o nosso podcast seja um podcast de luta, a gente gosta muito de furar a bolha pra mostrar um pouco dos bastidores daquilo que as pessoas não entendem, porque às vezes as coisas... Cara, eu achei muito legal a tua história, eu realmente não sabia disso tudo, mas as pessoas têm que saber que às vezes as coisas elas são um pouco mais simples do que elas são, né, nesse sentido. Mas e como é que foi essa questão, e o que aconteceu depois que o Flávio, como ele entrou, qual que foi essas novas questões que ele teve e o patamar que a Conquer se encontra hoje, né, depois disso tudo. Legal, legal. Pepe, a gente, ao longo da nossa história, a gente era assediado por fundos de investimento. A gente nunca se interessou muito porque a gente sabia que a Conquer era muito pequena. E é bom você vender tua empresa ou vender uma parte da tua empresa quando ela tá bem, não é quando ela tá mal, né? Porque aí tem o valor, obviamente, de mercado maior. Então a gente sempre foi segurando. Depois da pandemia, a gente quase quebrou. Ou no início da pandemia, depois não, no início da pandemia a gente quase quebrou. E a gente viu, cara, vamos se abrir a ter um investidor? Porque se a gente tivesse um investidor, a gente teria passado pela pandemia de uma forma muito mais segura, né? Muito mais segura, muito mais tranquila. E também a gente estava num período de um resultado muito bom. A gente nunca tinha tido aquele resultado. Só trazendo um pouco de números de negócio. Por exemplo, quando eu vendia antes no presencial, se eu vendesse, sei lá, 100 mil reais, 10 mil professores, 10 mil aluguel, 30, 40 mil custo de aquisição no Google. Então, a minha margem era muito pequena. No digital, como a gente foi tudo no coração e no propósito, nosso custo de aquisição foi zero. Eu não investi R$1 para ter aqueles 14 milhões. Eu não investi em professores. Eu não investi em nada. Então veio uma margem. O que eu quero dizer? Foi um dinheiro muito limpo que entrou. Com uma margem muito boa. Ou seja, resultado da nossa empresa em 2020, muito bom. Como a gente, talvez no presencial demoraria 5, 6, 7, 8 anos para atingir. Sim. Com a margem que a gente tinha na época. E aí, bom, estamos num bom momento. Vamos pensar em investidores? Vamos. Tem um caminho que pouco se fala no mundo do empreendedorismo, eu acho muito curioso que não se fala. E eu fiz muitas mentorias, grupos de empreendedorismo, nunca tinha ouvido falar, que é um processo competitivo. Ou seja, você quer vender tua empresa, coloque ela num processo competitivo. O que é isso? É você... Então tem empresas especializadas nisso, que bateram nossa porta, da Faria Lima, lá de São Paulo. A gente não conhecia, mas eles bateram nossa porta dizendo assim, a gente pode virar o assessor de vocês e oferecer vocês para o mercado? Pô, que legal. Como é que funciona? O funcionamento é um processo competitivo. O que quero dizer com isso? Eu vou te apresentar para 30, 40, 50 fundos de investimento do Brasil, Europa, Estados Unidos. É o que eles chamam de rodada de negócios, isso? Roadshow. Então você monta uma apresentação bonita do teu negócio, números, projeções de futuro e faz assim, reuniões de 1 hora, com vários fundos. Gostei, meu papo foi bom com o Cris e o PP, vamos fazer mais um papo. Vamos se conhecer melhor. Quais são as intenções de vocês? Como é que vocês visualizam o futuro? Gostaram? E aí tem que eles falam proposta não vinculante. Então, de 30, 40 que a gente conversou, 6 mandaram uma proposta não vinculante. O que é uma proposta não vinculante? Endel, gostei da empresa, quero 10%, portanto. Legal. Se eu topar, a gente avança, a gente começa a namorar. O que é o namoro? Contrata uma auditoria, confirma os números, aí no final faz uma proposta vinculante. Sim. Então, o que é a beleza do processo competitivo, PP? Você consegue o dobro, o triplo de valuation na empresa. Por quê? Vamos lá, vocês são 2 compradores. Tem o PP e tem o Cris. PP, você fala que minha empresa vale 100. Ah, legal. Eu chego, Cris, se você me ofereceu 50, tem outro me oferecendo 200, 200, 150. Aham. Eles não sabem quem são os concorrentes. Sim. Ninguém sabe de ninguém. Você vai trabalhando com Mas os eles números. sabem que estão no processo competitivo. Eles não sabem se tem 5, se você tá blefando, se não tá... E é muito Quase legal... um jogo de pôquer, assim. Se um Cara, ofereceu jogo 100, outro ofereceu absurdo. 200. É um processo, assim, foi 1 ano negociando, assim, em uma escola absurda. E aí eu falo assim, PP, e você vai avançando até o altar. Literalmente. A gente tá com um contrato de casamento Sim. pronto, mas quando eu chego no cartório, eu olho pra você, não quero. é com você que eu vou casar, é com outro. Foi literalmente assim.
Porque quanto mais cartas você tem na mesa, mais forte. Porque assim, se eu estivesse negociando só com você, Pepe, eu fico muito refém de você. Sim. Do que você me falar, eu vou acreditar. Você vai aceitar daí. Você vai aceitar, porque você não Uhum. tem opção. Quando você tem opção, você não fica mais Sim, corajoso. mais grandão. lógico. Mas, grandão, daí eu falo, Cris, seguinte, o PP falou, já me cedeu cláusula X, cláusula Aham. Y. O que você me oferece? Eu só vou continuar conversando com você se você me oferecer cláusula X, Aham, cláusula Y. aham. E assim vai. E assim vai. Então você vai conquistando territórios de uma forma muito inteligente quando você vai pelo processo competitivo. E resumo da ópera, PP, começamos com 30, 40, avançamos seriamente com 5, 6, subimos no altar com 3. 2, desculpa. E aí, quando a gente tava pra casar, chegou o Flávio Augusto. E a tropa dele, né? O fundo de investimento dele. E a gente parou tudo, Ele né? era pô? um dos dois. Ele Não, era é o um terceiro. Surgiu aos 41 tempo. Foi e- naquela hora que o padre falou assim, se alguém tem algo contra... fale agora. Não, e PP, Agora, cara, ele se para assim. levantou a mão. Aí ele falou, eu tenho. PP, não foi é exatamente isso. E você tá naquela expectativa do casamento já. Cara, pô, é um dinheiro legal, um fundo e tal. Será que eu Vamos fechar? vou abrir mão do certo pelo duvidoso? Acabou de chegar. E aí a gente falou, Flávio, mas a gente já tá casando aqui, você vai conseguir acelerar? Porque geralmente a auditoria demora 6, 9 meses. Sim. Só pra vocês terem ideia, a gente fez em 40 dias. Entre Caramba. conhecer e casar foi 40 dias. Então eles pegaram e aceleraram Aceleraram. tudo. E essa é a vantagem também do processo competitivo. Porque se a gente não tivesse, eles poderiam Levar no tempo que quisesse. sei lá, se não tempo que então eu vou levar quisesse. 9 Então, mesmo, processo competitivo é algo maravilhoso para quem é empreendedor, tem um negócio e quer vender. E aí, PP, conversas muito boas, mas obviamente não imaginávamos, o Flávio sempre foi uma inspiração pra gente. Sim. Talvez você lembre, mas desde a época que a gente tava na rua vendendo, nos momentos que a gente queria desistir ou fraquejava, o Flávio Augusto era um cara que a gente escutava. Não sei se na época era podcast, acho que já tinha podcast, mas assistia ele no YouTube, tinha podcast sim. E a gente consumia e gerava força, sempre uma referência. Quando a gente abriu a escola, uma salinha de 45 metros quadrados, uma das fotos que a gente colocou na sala de aula de decoração, porque a gente não tinha nem dinheiro para decorar. Aham. A gente pegou fotos de heróis. De heróis, enfim, referência. Então, tinha Influências, né? influências. Então tinha vários, Ayrton Senna, Aham. Ronaldo, vários nomes, e o Flávio Augusto tava lá. A gente brinca com o legal. Flávio que desde o primeiro dia de aula ele tava lá de olho na gente já. E aí, bom, reunião com o Flávio. Cara, aí eu não acreditava, tava tremendo. Meu, Flávio Mas Augusto, online cara. ou- Online, Ah, tudo tá. online na Ah, época. tá. Mas o Flávio Augusto, cara, é o Flávio, cara. Assim, era uma coisa surreal. Eu lembro até hoje que eu quebrei um protocolo da reunião. E porque era uma reunião que tinha 20 advogados do lado de lá e tinha uns 20 advogados do lado de cá. Assim, aquelas reuniões Pesada, pesadas, pesada. exército de um lado com exército de Aham. outro, gente muito inteligente do mercado financeiro, de fundos de investimento. E no final eu pedi pra todo mundo sair, ficar só eu, o Joseph, o Sidney e o Flávio, que eu queria printar a tela, registrar aquele Antes, momento. antes de começar. Eu postei ou- nas redes sociais. Antes de Não, no começar? final, no final. Mas eu fiz algo errado, porque quando você tá num processo de Deixou negociação, emoção, né? Aham. você não pode mostrar assim, eu sou teu fã, eu gosto muito de Aham, você. aham. Mas no fundo, o que eu achava? Eu achava que era a primeira e última conversa. Sim. Eu Não achei ia dar que certo. não Ele ia ficou de dar boa certo. ou não? Não, super de boa, gostou, super simpático. O Flávio é um gentleman, sempre foi muito cordial, muito simpático. Nota 10, era e é, né? Um cara nota 10 como sócio e como pessoa. Mas enfim, inclusive postei nas redes sociais essa foto que me marcou muito. Mas enfim, resumo da ópera também, novamente. 2 meses depois, 40 dias depois, a gente tava... Aí fechou. Tava não, né? Casamos, literalmente fechamos Uhum. com o Flávio, com a Wiser Educação e ele se tornou nosso sócio em junho de 2021. Uhum. E aí, cara, Flávio Augusto, a projeção do Flávio, né? Levou a gente para outro patamar em termos de Um foguete expertise, mesmo, modelo assim. de negócio, exposição, né, cara? Flávio hoje talvez seja um dos empresários, se não o empresário mais influente hoje, né? Nas redes sociais, tem acho que 4, 5 milhões de seguidores, só no Instagram. É um nome muito forte, Sim. né? Ele veio de baixo, gente. Ele saiu de uma comunidade do Rio de Janeiro, né? Ele construiu um império, se tornou bilionário. Comprou um clube de futebol, levou o Kaká, Sim. a Marta. A Marta, no filme. Então, assim, é uma grande referência, um grande nome. Você diria então que, digamos assim, vocês estavam levando a Conquer assim e tal, ele fez isso aqui, assim. Pepe, eu vou Qual- dizer qual que a gente seria já mais ou estava menos num assim? ritmo de foguete, Tá. mas a gente já estava indo muito bem. Mas o Flávio, com certeza, Alavancou isso, alavancou né? tudo Aham. isso. Levou a gente Botou pra- umas turbinas a mais. botou umas turbinas a mais, manteve a gente em crescimento e, enfim, o aprendizado, a expertise dele é absurda. Poder ser sócio dele, conviver com ele, trocar com ele, é muito especial. Ele não mora no Brasil, ele está sempre, enfim, em casas Fora. pelo mundo, assim, até por questão de segurança e tudo mais. Mas é um cara que tá sempre com a gente no online ali, conversando, trocando com a gente. Então Tá perto. Tá perto, super perto. Então é uma escola pra gente, que é uma oportunidade de ouro e de crescimento. Caramba, velho, que doideira, né? É doido, cara, é doido. Eu vou fazer uma rodada de você- negócio com a TFO, vamos ver quantos tem. Você...
Bom, tem Vai ter o Boris. o Boris, a Larissa, a Você Zara é isso. E nós só. você. Acabou, morreu. Você falou que, né, a gente, no nosso podcast, entrevista mais essa questão. Cara, mas isso tudo que a gente tá falando aqui, lógico, é um nicho totalmente diferente do esporte e tal. Mas, cara, sabe o que tem em comum? Essa questão de tomada de decisão. Sim. Essa questão de superação, de frustração, que tá todo envolto dentro do esporte, que foi o que a gente começou a falar. Se não tiver uma cabeça de atleta pra você, porque assim, veja só, tudo que o Wendel tá falando, cara, é a mesma coisa que a gente fez lá no começo com a TFO. Quando você, cara, é uma ideia nova que assusta. Que quando a gente coloca uma ideia nova na cabeça de pessoas que são jurássicas, vamos colocar assim, que já são do meio, mas que estão naquele mundinho do cara, parece que é aquele cavalo que tá com o olho fechado, né? O cara acha que só aquilo ali funciona, que já tá funcionando há 30 anos, então só aquilo ali funciona. Vem alguém que apresenta uma ideia nova, o cara vai falar, pô, mas isso aí não vai dar certo. Sim. Entendeu? Isso aí não vai dar certo. Por quê? Porque é novo, porque os meninos têm audácia, porque os meninos têm vontade, porque os meninos estão no apetite, porque eles não estão com medo. São novo. Então, porque não estão com medo de errar, porque não estão com isso. medo de se frustrar, entendeu? Porque, cara, e basicamente é isso. E a vida do atleta é isso. O cara tá começando hoje a carreira dele de atleta, seja amador. O cara não pode ter medo de perder. O cara não pode ter medo de dar com a cara na porta. O cara não pode ter medo de se machucar. O cara não pode ter medo de não aprender, de se frustrar, de tomar pau no treino. Total. O cara não pode ter esse medo. Ele tem que pegar e falar assim, cara, hoje foi ruim o treino? Beleza, amanhã eu tô lá de novo. Azar, vamos pra frente. Você usou uma frase no começo ali, cara, que eu achei excelente, como é que ninguém é bom naquilo que faz pouco. Ninguém é bom no que faz pouco. Cara, isso é perfeito, isso, cara. Porque realmente, cara, porque assim, você veja, a gente conhece muitos atletas que às vezes o cara não tem uma habilidade, o cara não tem um dom. Vamos colocar assim, ele não é um Anderson Silva da vida. Que o Anderson, naturalmente, ele tem dom. Né? E vamos comparar agora com o José Aldo, por exemplo. O José Aldo, você vê que ele precisa se esforçar um pouco. Não tô criticando, mas ele precisa se esforçar mais para ele poder o dom dele aparecer. Vamos colocar assim, né? E se ele não fazer valer aquele esforço dele, ele não vai alcançar um Anderson Silva da vida que tiver dom. E não foi isso que aconteceu. O cara chegou no Hall da Fama. Perfeito. Então, é mais ou menos isso. É a insistência, né, E cara? o esforço é tudo, né? Tudo. Tem aquele livro muito famoso, eu esqueci o nome do autor, mas é o Grit, né? Garra. Traz estudos, inclusive de Harvard, que as pessoas mais bem-sucedidas nas mais diversas áreas de atuação, ponto em comum, é o esforço. Sim. É a garra. Né? Como que é aquela frase também que é muito famosa? O esforço vence o talento quando o talento não se esforça. Sim, exatamente. E é isso. Esforço é tudo, porque o esforço ele vai compensar ali a falta de talento ou as tuas falhas. Né? E essa é a vida. Eu gosto muito de uma frase de um poeta romano, que é o Ovídio, que ele fala: jogue a isca onde você menos espera haverá peixe. Qual que é a filosofia? É do arriscar, de tentar, de repetir, não desistir, né? Até as coisas darem certo. Quantas vezes o Anderson Silva não teve que treinar aquele jab pra ser um jab que nocauteia pra acertar o pessoas? Forte Griffin, que acertou ele lá. Que nocauteia Exato. pessoas, né? Exato, exatamente. Não quer dizer que só pelo que o cara tem dom, ele não pode se esforçar pra aquele dom se manter, e aquele que não tem dom não pode alcançar aquele que tem porque ele não vai se esforçar, né? É o famoso faixa preta, é o faixa branca que não desistiu. Né? Exato, exatamente. Exatamente. É isso. Perfeito. Já indo mais pros finalmente agora, faz uma... tristeza. Nossa, esse passou rápido pra um caralho. Nossa, nem fale, meu Deus do céu. A gente sempre busca fazer alguns tipos de comparativo em relação àquilo que o nosso convidado traz e a luta, né? Em relação a isso. Se um lutador hoje, digamos assim, ele tá lá na casa dele, tranquilo, de boa, qual que você acha que seriam boas matérias para, digamos assim, cursos para Conquer, para ele poder fazer na Conquer lá, que você acha que poderia ser interessante para ele numa alta performance, assim, de atleta? Que vai agregar, né? Que vai agregar para ele. Legal. Bom, inteligência emocional, acho que é um baita curso. PP, eu acredito muito na força da mentalidade, né? E eu vejo, infelizmente, que as pessoas e a maioria, enfim, o povo fraco, carece. É o mindset, né? A mentalidade é tudo. Assim. Então, inteligência emocional eu acho extremamente poderoso. Eu diria também que a própria liderança, porque a gente fala de liderança, parece só você liderar outros. A gente fala muito sobre autoliderança também, sobre autogestão, de você mesmo. Então, também eu acredito que é uma ferramenta muito poderosa. Cara, dá pra falar sobre tantas coisas, tantas habilidades, PP, mas se eu tivesse que focar, talvez eu ficaria em inteligência emocional e liderança. Na verdade, eu vou vender o nosso peixe, então, Conquer Plus. Conquer Plus é o nosso Netflix. São mais de 80 cursos. Ah, legal. Então, ali tem tudo.
Tem as pós-graduações, tem o Conquer Plus. Uhum. E o Conquer Plus é mais acessível. É muito barato. Eu falo que a gente vende um preço de bicicleta, ou mais barato que bicicleta, mas uma Ferrari. Se a pessoa souber aproveitar o que tem ali Vai dentro... longe. Tem mais de 80 cursos. Só de marketing digital, que é também uma Ferramenta habilidade, um gigantesca. conhecimento essencial para todo profissional, né? Porque não adianta você ser muito bom se você não aparecer. Sim, exato. Ali tem 30 cursos de marketing digital. Claro que eu não vou recomendar para um atleta se aperfeiçoar em marketing digital. Eu prefiro que ele, né? Coisas mais básicas. Confie ou contrate alguém que Até entenda. FO, né? Alô, até FO, exatamente. Eu acho que é muito mais inteligente. O atleta tem que gastar energia treinando. Mas de cursos, inteligência emocional, produtividade, liderança, eu acho que é riquíssimo e life changer. Assim, o cara vai E mudar. nesse Conquer Plus, então, é tipo, ele compra Uma assinatura. essa assinatura. É uma assinatura que ele pode acessar mais de 80 cursos, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Todos com certificação, as principais habilidades mais valorizadas pelo mercado. Tem tudo ali. Inclusive tem diagnóstico. Tem um diagnóstico que ele faz e a plataforma vai recomendar o que ele tem, que eu não tenho que fazer. Inclusive tem inglês. Tá? Já pensando num atleta profissional, ou internacional, desculpa. Também temos inglês. Inglês do jeito Conquer, que também foi um sucesso absurdo. Também no modelo Netflix, que ele acessa 24 horas por dia, 7 dias por semana, com robô da IBM Watson, com correções, com pronúncia correta, enfim, tudo que ele precisa para aprender no ritmo dele. Então, E quais são os próximos... que você sente, assim, quais são os próximos desafios da Conquer? O que a Conquer tem visualizado, assim, como objetivo próximo? Assim? olha, Pepe, o que a gente quer muito é cada vez se consolidar mais no ensino tradicional. Assim, pegar cada vez mais espaço no ensino tradicional. A gente é grande, mas muito pequeno. É grande porque, temos 5 milhões de alunos na nossa história, enfim, já causamos um impacto, todo mundo conhece a Conquer, mas a gente sabe que tem muito espaço no mercado ainda, muito território a ser conquistado dentro desse mercado, dentro do mercado que a gente já atua. Então eu diria isso, mais do que pensar em, vamos levar a Conquer... A gente já está em 80 países com esses cursos, mas vamos internacionalizar, vamos criar uma sede sei lá, na Europa, Estados Unidos. Não, a gente está no momento de, Brasil é um mercado espetacular, cheio de problemas, ou seja, cheio de oportunidades, população absurda, um PIB alto, enfim. A gente tem tudo para multiplicar por 10 a Conquer somente no Brasil. Então, nosso foco é muito ganhar espaço, ganhar espaço não, ganhar mais espaço hoje no Brasil. Atacar o tradicional mesmo. O tradicional, pós-graduações que já são um sucesso e, se tornar cada vez mais forte nesse mercado. Esse é o nosso objetivo. Quem sabe no futuro graduação. É algo que está no nosso radar, mas ainda... Montar uma faculdade, se diz assim. Montar uma faculdade. Mas ainda eu diria que é um sonho mais distante. Se não é um plano 2024 a gente vai entrar no mercado de graduação. Não, mas é algo que a gente tá de olho também. Né? Enfim, em educação, para onde a gente olha, tem oportunidade. Né? Vários probleminhas para serem solucionados. Muitos. Não sei se vocês sabem, talvez você não sabe também, Pepe, a gente tem o Conquer Kids, cara. Conquer Kids está dentro do Conquer Plus, é uma aba tipo Netflix, que você clica ali, tem cursos para crianças e adolescentes, porque os pais tinham a vida transformada, dominar a inteligência emocional. Imagine uma criança com 9, 10 anos poder ter acesso à inteligência emocional. Então tem curso de inteligência emocional, tem um ninja da organização, que a gente fala de produtividade para criança, tem como ser um youtuber, enfim, a gente ensina essas habilidades, só que de um jeito didático para crianças. Então, para onde a gente olha, tem oportunidade. Então, a gente precisa focar muito. Esse é um perigo, inclusive, para empreendedor e atleta. Eu falo, trazendo um mantra de vida que tem a ver com o mundo de vocês. Eu falo, tão importante quanto lutar é escolher quais brigas lutar. Porque, cara, tem oportunidade de milhão. Mas se você quiser fazer um pouco de tudo, você não vai ser bom em nada. Né? Você precisa escolher uma briga ali e se tornar o melhor naquilo. Então é isso que a gente está fazendo. A gente quer se tornar o melhor em ensino para adulto. Né? Legal você ter falado isso, porque quando a gente criou a TFO, passado um tempo, até hoje os caras falam assim, cara, por que você não vira empresário de jogador de futebol? Pô, é muito maior, inventar não sei o que. Você fala, cara, putz, será? Putz, ia dar uma grana, mas ia dar um estresse, pô, é mais gente e tal, mas é um negócio mais nichado. Pensa no Ricardo, né, tal, todo. Falei, não. Esses tempos me vieram falar de um... Cara, olha, eu acho que um mercado que tá crescendo aí é o pádel. Não, pádel, tal, não sei o que, E, cara, a gente olha e fala assim, cara, mas eu não consegui resolver o problema de um atleta ainda. É isso. Vai resolver dos de um atleta de MMA ainda. Se eu tivesse resolvido tivesse estourado, tivesse no cinturão já, aí você fala, não, pô. Não, Pepe, e é engraçado Fechou, você falar isso. cara. Eu recebo tanta mensagem de desconhecidos nas minhas redes sociais.
eu sou bom nisso daqui, queria dar curso disso. Queria dar curso disso. Por que vocês não pensam em lançar Querido, isso? você não sabe quantos já pediram pra vir nesse podcast, meu irmão. Gente. Isso que a gente não é ninguém ainda. Gente, é uma loucura. E aquela história, gente, disciplina não é fazer mil tarefas Claro que diferentes. não. Disciplina é fazer 1000 vezes a mesma Sim, tarefa. sim, sim. É assim que você fica bom. É assim que você fica bom. Então é muito perigoso você querer abraçar toda a oportunidade e você não ficar excelente em nada. Sim. Né? É igual tem aquela frase que eu acho que como é que descobriu a luz lá, a lâmpada? Thomas Edison? Thomas Edison, né? Que ele não descobriu uma forma de fazer, ele descobriu 1000 formas de como não fazer. Como fazer. É isso. Entendeu? Exatamente. Foram 1000 formas de como não fazer pra daí ele descobrir uma, né? Porque basicamente é isso. Que, cara, tipo, eu acho que em resumo, o que você tá falando aqui, tipo, várias oportunidades chegaram pra mudar. Mas saber escolher as brigas, né? A gente Isso, escolheu literalmente a luta, Porque né? assim, É a luta. gente quer melhorar isso, que é o problema, né? Que assim, não é só você resolver o problema de todo mundo. É você ter um papel na sociedade onde você vai conseguir mudar aquele meio, né? Porque, tipo, cara, a gente precisa mudar. Tem muito dentro da arte marcial, do lutador, tem muita coisa pra mudar. Ó, antes aqui de começar, que a gente tava falando a questão de disciplina do próprio atleta, do professor, a questão de conduta, que é colocar na cabeça deles, o cara vai participar de um campeonato, ele não entende ainda a regra que ele tá participando, mas daí você vê, tipo, cara, será que o problema é dele ou será que foi o professor que não explicou pra ele? Ou será que é a academia que não tá explicando pro professor que é o professor dele? Então, tipo, é tentar achar qual é o problema, porque, cara, que nem eu falei pra você, eu como árbitro, quando eu vou corrigir um atleta, eu vou tirar um ponto dele, eu não posso simplesmente falar assim, ó, menos um ponto, virar as costas e segue a luta de novo. Eu tenho que mostrar pra ele por que ele tá perdendo aquele ponto. Falar assim, ó, menos um ponto. Você tá perdendo um ponto porque você faltou nessa parte. Cara, quando eu falo isso, eu percebo que o atleta olha assim pra mim e fala assim, entendi. Próxima luta eu não vou fazer de novo. E não faz. Então eu acho que é essa questão, que é mudar realmente o perfil e a mentalidade das pessoas que fazem aquele tipo de meio, né? Porque senão não vale a pena, só o fato de você... Ah, tá, vamos empresariar como é que é o badminton? Como é que você falou? O pádel. Pádel. Não vale, até porque a nossa intenção é justamente, acho que é fazer isso que o Wendel tem feito, né, junto com o pessoal lá da Conquer, que é revolucionar. Sim. É fazer algo que realmente crie esse burburinho. Porque né? todo mundo tem medo do novo. E não só isso, mas é que no mundo da luta, o complexo é você realmente mostrar que dá pra fazer algo que, ao meu ver, ao nosso ver, né, era um negócio mais básico. Simples. Era um negócio simples, só que as pessoas não fazem porque dá trabalho. Então, por exemplo, assim, cara, você tem que saber inglês, bicho. Você luta um esporte, cara, onde o maior evento do mundo é americano. Você tem que saber falar inglês, cara. Tipo, isso é básico. Não tem o que falar. Cara, você tem que saber falar inglês. Tipo, esse é um ponto. Outra coisa. Cara, eu não tenho que te obrigar a treinar. Você tem que treinar todo dia. Perfeito. Entendeu? Você não tá fazendo um favor pra mim. Você tá no... Pra você, né? Você tá fazendo um favor pra você. Até porque, se for parar pra pensar, cara, tem uns 3 caras que estão querendo teu lugar. Exato. Entendeu? Em relação a isso. Quem que tá querendo mais nesse sentido, né? Sim, perfeito. Tipo, quem que tá querendo fazer um negócio além disso? E, na verdade, a TFO como um todo, ela começou mais porque... Por um negócio ridículo, por assim se dizer. Que foi quando a gente tinha escutado de um atleta que ele não sabia, não é tão ridículo assim, mas que ele não sabia, que foi o que veio a ideia, né? Que ele não sabia como trazer dinheiro dos Estados Unidos pro Brasil. Uau. Falou, cara, eu ganhei dinheiro lá, ganhei uma grana massa. Como é que eu faço? Como é que eu trago isso aqui pra cá? Falei, cara, você tá nesse nível, não sabe como trazer dinheiro pra cá? Falei, cara... Ou seja, tem muitas falhas. Tipo, eu falei, se é um básico, né? Vamos botar entre aspas assim, que é você poder trazer o dinheiro que você ganhou lá. Pra você poder trazer pra tua terra, né? Tem que uma coisa saber já. parecida. Sim. Cara, você tem que saber, será que alguém poderia fazer isso? Ou será que alguém poderia montar uma estrutura que até, né? O nosso sonho seria se tornar tipo um clube, né? Onde a O gente... cara não se preocupar pro cara não se preocupar né? com absolutamente nada. Pô, ele precisa de psicólogo? Tem. Ele precisa de médico? Tem. Ele precisa de fisioterapia? Tem. Ele precisa de recovery? Tem. Ele precisa de uma gestão financeira? Tem. Ele precisa de aula de inglês? Tem. Entendeu? Que legal. Entendeu? Fazer um negócio assim. E daí, agora a gente, né, partindo pro podcast, depois partindo pro mundo dos eventos, enfim, sei lá, é um negócio muito louco. Só que o ruim é que se você para pra pensar, cara, eu pelo menos tenho essa sensação de que fala, cara, se eu tivesse pensado 2 vezes, eu acho que eu não teria feito. Mas Nesse sentido, só que né? daí, quando a gente Pensar começa a 2 vezes, sim. né? Não Mas sei aí se agora- isso seria o que o Wendel Mas agora acha também. para pra pensar quantas vidas a gente já mudou. Ah, não.
Você não tem. Entendeu? Não, mas é isso, Pepe. Quando você olha pra trás, cara, eu olho pra trás, meu, como é que a gente teve coragem? Como é que a gente fez isso? A gente foi maluco, entendeu? Desde largar Tem que ter uma loucura. Tem que ter. E é entender também que quanto maior o risco, maior a possibilidade de ganho. Sim. Essa é a lógica da vida. Pode dar muito certo ou pode dar muito ruim, né? Pode dar muito certo, dar muito mas... ruim também. Pode dar muito ruim, mas pode dar muito certo, Sim, entendeu? sim, Se você exato. quer escalar ou multiplicar a tua possibilidade de ganho, você vai ter que multiplicar a tua possibilidade de riscos também. Tem E como aí- fazer isso do conforto. Não né? tem. Você quer o conforto, quer a segurança, você vai ter que se aceitar também o A margem, salário, o aham. ganho menor. Sim, Essa sim, é a lógica sim, da sim. vida. Então, mas enfim, eu entendo o teu ponto aqui, cara, quando a gente olha pra trás, meu, que loucura. Eu não sei se eu aguentaria ou se eu sobreviveria se eu passasse por isso novamente. É, Passa pela cabeça e muitas vezes, assim, com certeza, Pepe, com certeza. Acho que é natural de todo ser humano. a gente depois, cara, tem que fazer uma segunda rodada com o Enel, mas daí com o Andressa. Porque a história é com a Goods lá também. É top. Ela tá lá ainda? Estão trabalhando lá A ainda? Dessa não tá mais na Guts. Ah, não? A Dessa saiu faz uns 6 meses. Ah, Tá tá. 100% com a irmã dela. Ah, A tá. irmã dela continua focada na Guts. Entendi. Tá vivendo outro momento, focando na maternidade, Ah, legal. nosso filhote. Tá com quanto tempo? Estamos em outra fase. 3 anos. 3 anos, coisa linda, 3 cara, anos coisa já. linda. Uma delícia, cara. Melhor coisa da vida. Ah, daqui a pouco nós vamos chegar lá, né, Cristiano? É Quem muito sabe? bom. Você tá mais perto. Alô, Larissa! Saudades! Enelzinho, meu querido, muito Foi bom. obrigado, cara. Obrigado por ter vindo aí no nosso podcast. Foi um prazer imenso ter você aqui, cara. Valeu. Eu juro que passou muito rápido. Eu realmente não imaginei quando eu olhei o horário. Eu Aham. falei assim, cara, que doideira. Mas obrigado mesmo, cara. A gente realmente espera te ter aqui mais vezes. Conta comigo, gente. Aí Uma honra. mais pra frente, aí, quando as coisas forem acontecendo também. Quem sabe a gente não. Trazer atualizações aí. Faz umas atualizações, faz um negócio massa. Eu acho que ia ser interessante. Quem sabe a gente não traz o homem fazer uma mentoria pros nossos atletas. Olha aí. só. Aí, Conta ó. comigo, gente. Vai ver, Vai aí, ó. que. Tá gravado. Vai que. vendo. Conta comigo. Vai vendo. Mas enfim, gostou? Foi Bom, bom? adorei. Sempre bom trocar. Ainda mais de alto nível, gente. Sempre uma honra. E, pô, Legal. obrigado. Contem comigo. Inclusive pros atletas aí. Ah, Tamo junto. Pode marcar um papo ali. Papo barra puxão de orelha ali. Tem que ser, a tem que ser. gente Atleta tem que ser A assim. gente não pega leve, não, viu? Não, ali tem que ser assim. Não pega leve, não. gosto assim. Não, tem que Gosto ser mesmo. assim. Não. Cristiano, algum último recado aí, querido? Muito bom. Não, Quer mandar um cara. beijo pra alguém? Não, sem beijos, sem abraços. Cara, você tem que começar a arranjar coisa Eu pra ia- mandar um beijo. Então, não, eu ia mandar uma, mas era por... Não, deixa pra lá. Era por tabela sobre aquilo que a gente tava conversando. Perdeu a oportunidade, é isso aí, vem tudo bem. Queridos, espero que vocês tenham, primeiramente, ficado até aqui, curtido esse podcast, porque a gente curtiu muito, Quem cara. não ficou até aqui é doido, cara. É não doido, ficar. porque tem muita informação, muita coisa top, e vai ser, ó, cara, se você... Isso aqui é quase um curso. Quase foi. É o primeiro curso da TFO. Cara, e É tem o- corte esse pra mais de podcast. metro aqui. É esse tanto podcast cortes aqui. motivacionais aqui. né? É esse podcast aqui. Mas enfim, galera, lembrem-se, e isso é muito importante pra gente, se inscrevam no nosso canal, não esqueça de dar o seu like, comentem, compartilhem aí no YouTube, nós também estamos no Spotify, então se você tá aí na estrada dirigindo, bota lá no Spotify também, escutem a gente, deem risadas enquanto vocês estão naquela curva da BR-116 lá indo pra São Paulo. Ou no trânsito. Ou né? no trânsito. Hoje foi um dia de trânsito gigantesco pra chegar aqui também. Queremos estar com vocês, sempre. Agradecendo também ao pessoal da Thiago Diesel, que está aqui conosco. E ali, ó, todo dia fazendo um remap nos 30 carros do Cristiano Padilha. Que é tudo uma loucura. E também agradecendo ao pessoal da Monkey Energy, que vai ter que mandar muito mais energético pra Conquer agora, que o Wendel vai levar um pra Gostei. casa e vai curtir bastante o energético, beleza? Então é isso aí, galera. Boa sexta-feira pra vocês. Um beijo, fiquem com Deus. Bom final de semana. Tchau. Mua. It's time! TFCast, o podcast da TFO.